Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Hub Together. Hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que eu acho que talvez seja uma das maiores dores da odontologia, que traz mais desafios para o nosso dia a dia e que talvez muitos colegas não dominam, que é a parte de gestão. E hoje eu tenho um enorme prazer de trazer dois convidados que vão abrilhantar essa conversa, que é o André Guelfi. Ele é sócio e fundador aqui da Hub Together, tem uma vasta experiência como consultor financeiro, e também o Rogério Bonassi, também com muita experiência, muita bagagem e propriedade no que fala sobre gestão, sobre softwares de gestão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Fiquem à vontade para se apresentar, contar um pouco da história de vocês. Olá, Rogério. Obrigado, André. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, Liz, é uma honra para mim estar aqui. Bom, a minha formação, ela é em processamento de dados, né? E eu já estou nesse mercado de software odontológico, de gestão nessa área, há mais ou menos uns 30 anos, né? Então, sempre estive, assim, mais fortemente ligado, né, com o sistema odontológico Easy Dental, né? Mas, mais recentemente, talvez aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, passei a abrir uma empresa, né? Então, eu passei a fazer um trabalho mais direcionado com as clínicas, uma proximidade maior com as clínicas, e aí focando bastante em gestão alinhada ao software, né? Porque são duas coisas que elas precisam caminhar juntas para que a clínica tenha o sucesso, né? Que é exatamente garantir que gestão e software trabalhem unidos em benefício próprio. E aí, tenho, vamos dizer assim, nos últimos 10, principalmente anos, trabalhado muito forte nisso. Muito bem, parabéns. Muito bom. Eu sou especialista em gestão de negócios, né? A minha formação é em engenharia, mas eu também sou administrador de empresas. E desde que eu me formei, eu faço consultoria de gestão para empresas de todos os tipos, né? Eu não sou dentista, é bom deixar claro, mas eu percorro todos os tipos de negócio já nessas últimas esses 20 e poucos anos, e orientando as empresas a como se organizar, como planejar, né? Olhar o aspecto financeiro, gestão, processos internos. Então, eu trago esse aporte de conhecimento para o time da Hub Together e espero que a gente tenha uma boa conversa hoje. Obrigada, mais uma vez. Bom, eu vou começar contando um pouco da minha história, né, da minha dor, né, em relação à gestão. Sou dentista, né, formada há 16 anos, e em 2016 eu tive a oportunidade de montar a minha clínica. Na época eu quis montar mais de uma cadeira para realmente proporcionar ao paciente uma clínica com multi-especialidades e fazer com que o paciente rodasse dentro da clínica. Então fui lá, aluguei uma sala comercial, achei mais vantajoso alugar uma sala comercial, a parte de infraestrutura, design de interiores, o branding, né, da clínica. E aí me vi num cenário totalmente desconhecido, que é como contratar, como treinar, como eu vou fazer a gestão, né, do meu negócio e me tornar ali uma empreendedora, né, uma empresária. E eu tive a sorte, na época, até mesmo antes de abrir, né, a clínica, o consultório, de alguém me orientar e falou assim, você precisa ter pelo menos algumas planilhas de Excel para ter pelo menos um controle financeiro, né? Dos seus custos fixos, variáveis, o que vai entrar, o que vai sair, para você não se organizar. E aí, batei um papo com uma amiga, que já tinha a sua clínica já há um pouco mais tempo que eu, né? Que já estava já no dia a dia. Falou, Li, você tem que ter um software de gestão. Não dá pra fazer, né? Na coisa de conta de padaria ali, os processos tudo manuais. Então, tem que encontrar um software e eu vou te indicar a Easy Dental. E aí, entrei em contato com a Easy Dental, tive o enorme prazer de ter o Rogério comigo desde o começo, né, na parte de treinamento, tanto, né, meu como da minha secretária, e assim eu tive uma experiência um pouco melhor nessa parte de gestão, apesar de ainda passar por vários desafios e dificuldades, né. Então eu queria saber de vocês, assim, o que é fazer gestão numa clínica para as pessoas que realmente sentem, né, essas dores, essas dificuldades, para pelo menos ter um norte ali para começar né, ter um pouco mais de conhecimento nessa parte. O que você colocou é muito importante, né? O dentista, quando ele se forma na faculdade, ele não tem essa carga de aprendizado em cima de gestão. Então, ele é um técnico, ou ela é uma técnica, que aprende todas as questões ali do dia a dia de um dentista, dos tratamentos, todas as questões voltadas à saúde, mas não tem nada ligado à gestão. Então, quando o dentista se vê obrigado a fazer a transição entre um técnico de saúde para alguém que precisa fazer a gestão de uma empresa, de um negócio, quando ele abre a sua própria clínica,
é normal que isso seja um processo, às vezes, um pouco tumultuado, né? O que a gente considera como gestão para colocar em linhas simples, né? O gestor, ele coordena, ele é um coordenador, né? Especialmente de pessoas, no primeiro momento. Então, você deixa de ser um técnico que está lá sentado no mocho atendendo um paciente para começar a coordenar pessoas. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto é estruturar processos, né? A clínica é uma empresa, né? A gente pode achar que eu só tenho uma cadeira e estou atendendo um paciente, mas você é uma empresa com quase todos os processos que uma empresa de outros portes tem. A parte financeira, a parte de operações, de estoque. Um consultório já é uma empresa. É uma empresa e tem todos os processos lá. Então, o dentista que está se tornando um empreendedor, ele não pode ignorar que aquilo é uma empresa, que os processos precisam ser organizados, não tem jeito. É claro que no início, talvez de uma forma um pouco mais embrionária, mas isso precisa evoluir ao longo do tempo. E o terceiro, o gestor, ele é um provedor de recurso. O que é isso? O gestor, ele assegura que todos os recursos necessários para que a mágica aconteça na clínica sejam providos e estejam à disposição, seja materiais e insumos, seja treinamento e capacitação das pessoas, sejam os equipamentos, as máquinas, a energia elétrica, um espaço limpo e organizado. Então, para resumir, você coordena pessoas, estrutura processos e provê recursos. Isso é, em linhas gerais, fazer gestão. E isso não muda de clínica para clínica, é o básico, né? O básico é o mesmo, mas o que muda, na verdade, é você olhar para o ciclo de vida da clínica. Tá? Então, quando você relatou sua experiência de 2016, que você abriu a porta, eu não sei se você já tinha trabalhado em outras clínicas. Sim, mas como prestador de serviço. Então, na verdade, foi sua primeira experiência como gestor. Então, nesse momento em que uma clínica nasce, você não vai querer fazer o estado da arte de gestão, porque você não tem tempo, não tem braço, não tem recurso. E se você errar na dose e fizer uma gestão muito complexa, é uma coisa que vai durar 2 dias, você vai abandonar no dia seguinte. Eu não vou alimentar um sistema com 350 informações. Então, quem começa tem um tipo de carga e dose de gestão. À medida que no ciclo de vida essas clínicas, enquanto empresa, vão amadurecendo, a dose de gestão precisa ser mais aprofundada e mais sofisticada. Concordo plenamente. Não, você vê, né, o software dentro desse cenário todo, né? E assim, até pelo fato, como eu falei, né, eu já estou nesse mercado, eu entrei na Easy Dental em 95, né? Então nós estamos completando o quê? Já exatamente 30 anos disso, né? Então deu para notar bem a evolução dos próprios sistemas, né? Ao longo desse tempo todo, né? O que por exemplo, uma clínica ou um consultório procurava num sistema há 30 anos atrás é um pouco diferente de hoje. O dinamismo aumentou, vamos dizer assim, a demanda por serviços digitais também aumentou um pouco mais. Mas essa necessidade que o André falou da gestão, isso aí há 30 anos atrás era necessário, hoje continua necessário. Quer dizer, a organização de processos, ela não está diretamente ligada com tecnologia. A organização de processos, ela mesmo que você faça, por exemplo, no papel, né, André? Dá para fazer. Você pode organizar processos do papel, lógico que não é o ideal, mas a organização de processos, ela sempre foi necessária. Como eu falei, a coisa evolui do ponto de vista tecnológico. Né, Lígia? Novos, por exemplo, novas técnicas que vocês têm hoje em dia. A odontologia digital hoje, ela praticamente já é quase que necessária hoje numa clínica, né? Então, são novidades tecnológicas, mas você não adianta querer ter, por exemplo, uma odontologia digital se ela não estiver dentro de um processo de organização de processos. O fluxo ali, né? O fluxo tem que estar claro, desde a primeira consulta do paciente, passando pelo processo de avaliação, segunda consulta, orçamento, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. E o software faz vamos dizer assim, o software é onde você pega toda essa sua necessidade, essa sua, vamos dizer assim, toda essa demanda que o seu negócio possui, você precisa colocar isso dentro de uma plataforma. E, vamos dizer, há 30 anos atrás os softwares eram todos instalados, né? Hoje estamos falando todos de sistemas em nuvem, que já é uma grande evolução para esse processo, né? Mas continua sendo a necessidade de quê? Colocar ordem, organização, método em processos, tá certo? E o software hoje, bom, eu acho que não dá nem para pensar, hoje um dentista, um recém-formado, né? Sair hoje de uma faculdade sem já pensar em
que sistema que eu vou colocar para mim. Sim. Quer dizer, eu vou começar o meu negócio, um pequeno consultório, ou já vou partir talvez para o investimento com um colega, né? Vamos abrir uma clínica. Você não pode pensar em abrir as portas, eu imagino, tá? Que você não pode pensar em abrir as portas sem já ter definido, ou pelo menos pesquisar que sistema que eu vou colocar para tocar o meu negócio. Para facilitar, né, o dia a dia. Sim, e é uma dúvida dentro do que você está falando, e eu imagino também um pouco da dor de quem está começando não poder fazer altos investimentos, né? Dentro dessa realidade dos softwares de gestão, você tem módulos ou sistemas mais adaptados para quem está começando agora e precisa do básico, não pode ter um desembolso muito grande no começo, mas precisa ter um básico, um mínimo para fazer a gestão? Não, os grandes players de mercado hoje trabalham mais ou menos com isso modular, né? Então você pode, por exemplo, começar com uma versão um pouco mais simples. Eu mesma comecei assim, né, Naís? Exatamente, com versões mais simples. Mas mesmo as versões um pouco mais, vamos dizer assim, que tenham todos os recursos, se você pensar, né, em todo o investimento que você tem hoje para abrir um consultório, equipo, os equipamentos, vamos dizer, tudo que envolve, com certeza o software está lá no final da minha planilha de custos, sabe, do que é mais caro. Mas sim, os sistemas eles se adaptam a... Você pode começar com sistemas mais simples, ou uma determinada empresa, você escolhe uma determinada bandeira de software. E aí, conforme você vai evoluindo, aumenta o número de clientes, aumenta a demanda por controles, você pode ir evoluindo dentro do software, né? Do próprio software em si, né? E quem deve fazer a gestão do consultório da clínica? O próprio dono ou isso pode ser terceirizado? Olha, eu não tenho uma estatística aqui, até porque eu não frequento com tanta profundidade o meio, mas a figura do sócio fazendo a gestão ela é muito comum, né? Agora, não vamos esquecer que nem todo sócio, nem todo dentista tem perfil para fazer essa gestão. Então, o que é comum não só em clínicas odontológicas, mas eu vejo em outros segmentos, quando você está abrindo uma empresa ou avaliando uma sociedade, as pessoas se associarem com perfis diferentes. Então, se eu sou um dentista extremamente técnico, e eu já percebi que eu não tenho perfil para fazer gestão, né? E não vamos esquecer que gestão é gestão de pessoas. Nem todo mundo faz gestão de pessoas com uma facilidade grande, né? Tem gente que prefere ficar na parte técnica, no mocho, e não quer lidar com esse tipo de coisa. Ou na linha de frente mais comercial, mais comercial. Então, quando você está avaliando uma sociedade, e se você, como dentista, sabe que não tem esse perfil de gestor, é bom encontrar talvez um sócio que venha suprir isso, que tenha mais, ou já uma experiência nessa função, porque nem todo mundo nasceu cru, tem gente que já está aí na estrada fazendo gestão há anos, né? Então você traz para a sua sociedade alguém com esse perfil, ou uma segunda opção, você pode ter alguém na sua equipe, que não seja um sócio, pode ser um colaborador, um funcionário, um gestor contratado, que precisa ser moldado à feição daquilo que o dono quer, mas que vai tocar essa parte que não é a técnica, né? Isso não isenta o dono ou o sócio da responsabilidade de acompanhar os resultados. Aí eu tenho um gestor que é um funcionário, então não vou olhar mais. Não, você tem que olhar. Tem que acompanhar o que está acontecendo. Acompanha, faz reuniões semanais, avalia os indicadores, acompanha o andamento, mas quem vai fazer o dia a dia é uma outra pessoa, seja um sócio, seja um funcionário nessa função. Ou pelo menos alguém que alimente, né? Todas essas ferramentas para você fazer depois uma gestão um pouco mais fluida, mais leve, né? Porque é muito pesado, assim, eu tô falando, de novo, o ambiente de clínica, o Rogério conhece 1,5 milhão de vezes melhor que eu, mas eu tô pegando os exemplos que eu já vi em outros tipos de empresa, né? Se você tem um sistema muito pesado, a manutenção desse sistema funcionando acaba afogando as pessoas na empresa. Se você tem uma empresa muito pequena, com pouca gente, e você tem um sistema mal dimensionado, ou seja, muito maior do que precisaria, as pessoas não dão conta. E a tendência é isso ser abandonado com o tempo. Por isso que eu perguntei para o Rogério, você consegue adequar o tamanho? Eu estou começando, eu sou menorzinho, não posso pagar tanto, eu não tenho tanto braço. Então isso é muito importante. Não, e ainda tem a adequação de perfil, né? Porque assim, o pessoal fala em clínica odontológica, mas o espectro que isso envolve no Brasil é gigantesco. Você tem clínicas odontológicas, por exemplo, que dispostas a trabalhar, por exemplo, com uma única especialidade. Você tem clínicas odontológicas dispostas a trabalhar só com público, por exemplo, a mais. Você tem clínicas odontológicas que trabalham só com o público, vamos dizer assim, com o público C, com o público D. Clínicas, por exemplo, que fazem um trabalho muito bom,
trabalhando com muitos convênios. Então, assim, você tem o mercado da clínica particular, você tem o mercado da clínica de convênio, e dentro disso, muitas variações de perfil de negócio, né? Então, assim, se você precisa de uma clínica, por exemplo, que demande um controle muito apurado, em que você precisa processos muito rígidos. Muitos colaboradores, né? Exato. Você volume procura... grande de pacientes. Exato. Você procura um software que, vamos dizer assim, tenha uma maior rigidez em processos. Se você tem uma clínica, por exemplo, um consultório, onde que você quer maior liberdade, por exemplo, na negociação, você tem uma maior liberdade, por exemplo, na precificação com o teu paciente. Então, por exemplo, um software extremamente rigoroso pode ser um problema. Sim. Porque você, na verdade, trabalha mais com versatilidade em relação por exemplo, à definição de um valor de um tratamento, né, Lígia? Então, algumas clínicas trabalham, por exemplo, com preço muito fixo, né? Assim, os procedimentos possuem preço e fechou. Ninguém mexe nisso. Outras clínicas trabalham com caso. Assim. Então, ela pega o paciente, analisa tudo que envolve o trabalho, o planejamento, e define-se um preço, muitas vezes baseado no volume de tempo que vai se dedicar para cumprir aquele planejamento. Então, ela não está muito amarrada ao preço de uma coroa, o preço de um base, implante. Né? Uma orientação ali para a secretária passar um valor, mas que aí tem a flexibilidade de dar um desconto, de parcelar. E alguns softwares têm mais flexibilidade, outros têm menos. Então, isso que eu falei, o mercado brasileiro ele é muito bem suprido de soluções, né, de software. Então, você tem que fazer pelo menos uma pesquisa inicial baseado muito no que você... Qual modelo de negócio que você vai querer implementar, né? E quais ferramentas vão te ajudar, de fato, no dia a dia, né? Isso é uma dor que eu até trouxe para o André quando a gente começou a pensar em fazer esse podcast, que a própria ferramenta do Easy, né? Que eu acho que é muito completa, mas eu não uso quase que nada. A subutilização, eu falo muito disso também quando eu falo em aulas, né? Sim. Isso acontece com todos os sistemas, né? A subutilização, ela é um problema sério e muitas vezes se resolve com o quê? Com um pouco mais de mentoria, com um pouco mais de treinamento. É porque também não tem braço, né? Para alimentar todas essas ferramentas, né? Ou todos os pontos ali, igual o estoque. Eu nunca consegui colocar o meu estoque dentro Colocar dentro do sistema, né? Ou a partir de laboratórios de prótese. Então, eu prefiro ter uma planilha de Excel, mas que também super funciona. Então, acho que você tem que personalizar o que realmente é a sua demanda ou a sua necessidade, né? Sim. Não sei se é certo ou errado, mas assim, acho que cada um tem que talvez se... E pegando esse seu exemplo do estoque, isso é muito claro. Pode ser que, na sua situação, o estoque ele tenha um nível de criticidade. Se você vai para uma clínica, por exemplo, que é gigantesca e você tem um estoque e que faz, por exemplo, cirurgias muito caras e que você tem materiais muito caros, fazer a gestão do estoque de uma maneira mais rígida começa a ser uma necessidade. Faz uma diferença lá no final. Sim, com certeza. Inclusive para efeito de perdas, extravios e outras coisas mais. Então, assim, talvez se você não tenha atingido um nível de estoque que fale, não, eu preciso... Eu saí de uma empresa que não é desse ramo agora, mas recentemente, não tem um mês, né? Num projeto. E o estoque deles eles estão no mercado de alto luxo, de um segmento específico. E estava sumindo coisa. Então, assim, a necessidade deles controlarem os estoques é absurda. Então, eles estavam investindo de novo em todos os processos, em sistemas novos, em outros controles para assegurar que aquele estoque deles, que é grande e caro, fique protegido. Maior, então, né? Por isso que eu te falei que depende do ciclo de vida de cada clínica, Sim. o grau de maturidade dela em termos de processos, o grau de maturidade dos gestores, se o gestor é cru ou se ele já tem alguma experiência em fazer gestão. Então, tudo isso precisa ser muito bem calibrado para não cair em situações de excesso. O excesso afoga e atrapalha, e a falta de gestão gera caos, né? Você pode perder receita, pode perder cliente, pode arranhar sua imagem por uma falha que aconteça. Então, o duro é achar esse equilíbrio. Né? Esse é o E a receita perdida no estoque, normalmente é a receita que você não percebe que está perdendo. Sim. É aquela, vamos dizer assim, é por onde está escapando, e talvez você comece a procurar. Quando você vê, compra mal feita, utilização de material mal controlado. Sim. Então, é uma margem que você está perdendo e que muitas vezes é uma das últimas que você vai identificar que está acontecendo. Talvez, né, Lígia, na área de saúde, tirando os hospitais, claro, né, que hospital é um negócio extremamente complexo, mas nesse mercado de clínicas, acho que a odontologia
talvez seja que o estoque é o mais importante, né? Com certeza. Porque trabalha com sim. muita complexidade de procedimentos Sim. e muitos materiais. Você tem que né? ter uma gama gigantesca, assim, um arsenal de guerra, porque Sim. você não sabe o que vai te aparecer ao longo do dia, né? Sim. Quando o paciente agenda, nem sempre, às vezes, é só uma consulta, uma profilaxia. Então, você tem que ter tudo ali. Resinas, aí você tem que ter Sim, várias cores, sim. Uhum. anestésicos de vários, vamos dizer assim, Pra atender tipos diferentes. pacientes, Exato. sim. Então, a odontologia é complicado. Mas, de novo, né? O teu estoque, ele tem que ser controlado dentro do seu modelo, do seu Isso. tamanho. O nível do controle adequado ao seu porte. Ao seu porte, Senão você exatamente. afoga a empresa. E vamos, talvez, avançar agora um pouquinho mais sobre a parte de organização financeira, né? Como organizar o fluxo de caixa de uma forma mais prática e com previsibilidade, né? Olha, se eu tivesse... depois eu vou passar essa pergunta para você também, Tá né? bom. Porque eu não sei a realidade das clínicas, mas se a gente fosse falar talvez os 3 principais ou processos mais críticos para uma clínica, eu suspeito que o controle do fluxo de caixa, como para qualquer outra empresa, deveria estar aí dentro. Uhum. Por que acontece? Eu não sei se todos aqui já gerenciaram o fluxo de caixa, mas ele pode ser a diferença entre uma empresa continuar funcionando ou ela quebrar e ir embora, né? Simplesmente não ter dinheiro para honrar os compromissos. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, o primeiro conceito que é interessante a gente desmistificar é que ele é diferente do que o contador vê no final do mês. Então, vamos imaginar que a gente abriu uma clínica no dia 1º, né, desse mês e a gente operou durante 30 dias, né? Tudo bonito, atendendo um monte de gente, faturamento de R$100 mil ao final do mês. Só que você recebe tudo em cartão de crédito para 30 dias lá, ou 60 lá na frente. Então, você trabalhou 30 dias, o seu contador, ao fechar o mês, vai apurar R$100 mil de receita, vai calcular imposto, etc., e vai te dizer que você teve lucro. Sim. Só que você vai olhar no seu caixa, desses R$100 mil, quantos centavos pingaram na sua conta? 0. Então, porque eles vão cair lá em 30, 60, 90 dias. Então, essa é a diferença entre o fluxo de caixa, que é efetivamente o dinheiro que entra e sai da sua conta, Uma coisa bem dinâmica, daquilo né? que o contador vê e contabiliza nas suas demonstrações financeiras. Então, o que eu diria primeiro, dá para você ter fluxo de caixa como ele brincou, em papel? Dá para ter. Né? Não tem problema disso. Se você é uma pessoa organizada, pode usar uma planilha, não tem problema. Existem muitos sistemas, se não quase todos hoje em dia já tem esse tipo esse módulo que faz o controle de fluxo de caixa. E é importante... Dos mais simples, né? Sim. Só um contas a pagar a receber básico a coisas mais complexas. Mais complexas. Por exemplo, imagino que para clínicas muito grandes seja importante você verificar qual é a sua capacidade de honrar o compromisso das contas que você tem que pagar. Sim. Ao longo de pelo menos 1 ou 2 meses. Porque aí entra como se fosse um capital de giro, né? Para você poder... Mais ou menos. Ele acaba ficando aí no meio, mas na verdade... O mínimo de previsibilidade tem que ter, né? Tem que ter, porque se você não consegue enxergar que daqui a 20 dias vai faltar dinheiro, você também não consegue tomar nenhuma ação. Então, o fluxo de caixa, ele não é só uma coisa que você alimenta e fica olhando e achando bonitinho. Ah, que legal, tenho mais saldo, tenho menos saldo. Ele serve como uma ferramenta de antecipação. Olha, eu sei que daqui a 15 dias eu não vou ter dinheiro para honrar o pagamento de um fornecedor tal ou minha folha de pagamento. Então, o que eu vou fazer nesses 15 dias? Antecipo o cartão de crédito, faço uma ação uma comercial para aumentar, faço um desconto na limpeza, eu vou tomar uma série de ações para que eu gere receita nova. Então, não adianta eu pagar em cartão de crédito, eu vou fazer uma campanha comercial de limpeza, mas para pagamento à vista, com desconto. Então, esse dinheiro vai entrando mais cedo. Então, eu consigo dissolver um problema daqui a 15 dias, porque eu estou enxergando hoje e atuando nele durante esse período. Então, o fluxo de caixa ele tem essa importância. Eu não vou me aprofundar demais na parte técnica, mas tenho em mente que esse é um dos fatores mais críticos de gestão de qualquer empresa. E a gente consegue aplicar isso com softwares de gestão? Você consegue ter... Eu diria que basicamente com todos, tá? Sim. Eu normalmente em consultorias eu oriento, olha, procurem fazer planejamento pelo menos anual. Então assim, qual é a minha previsão de contas fixas ao longo do ano? Então mesmo que depois você faça um ajuste do valor, mas faça uma programação de 12 meses e deixa isso lançado no seu contas a pagar futuro, entendeu? Porque aí você consegue acompanhar mais ou menos assim, olha, a minha operação, quanto ela custa, pelo menos? Vamos dizer assim, quanto que eu preciso ter de faturamento no mínimo para manter a minha operação por tantos meses, funcionando. Né? Então, quando você faz essa previsão no sistema, você enxerga esse número a médio prazo, a longo prazo.
E nem falamos de uma coisa, né? Nós estamos falando de pagar as contas. Você tem que se né? organizar, inclusive, pensando no investimento. Sim. Então, por exemplo, Retorno eu preciso financeiro. trocar, vamos dizer assim, o meu equipo Sim. já está 10 anos comigo. Eu vou ter que trocar o meu equipo no máximo em 5. Se você não fizer uma previsibilidade no fluxo de caixa, o que você vai fazer? Daqui 5 anos você vai colocar num cartão de crédito ou você vai se endividar? Uhum. Então, é melhor que você consiga, dentro do possível, claro, né? Se organizar para que você chegue daqui 5 anos com investimento ou parte desse investimento já programado para que eu possa trocar o meu equipo, trocar computador, né? Porque nós estamos falando Sim. de informática na odontologia, né? São computadores. Hoje a gente já não fala mais de servidores, por exemplo, né? Antigamente, isso era um custo para uma clínica, né? Montar uma estrutura de informática era caro. Agora, com sistemas em nuvem, isso é um custo que, vamos dizer assim, saiu do servidor e passou a ser do licenciamento do software em nuvem. Mas que também é mais caro, né? É mais caro um pouco, exatamente. Sim. Então, assim, mas aí foi mais ou menos uma troca troca de investimento, vamos falar assim. Mas a clínica precisa colocar essa previsão, senão ela simplesmente se endivida, né? Sim. Saiu um sistema novo de um raio-x digital novo. Sim, hoje com a odontologia digital, né? Os softwares, scanners, sim. Os scanners, raio-x digital, fresadoras, né? Então agora eu quero começar a fazer, por exemplo, as próteses, as coroas dentro da própria clínica para ganhar agilidade. Quanto vai custar isso? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais? Se você não se programar, você vai fazer uma dívida, tudo bem. Então, se você pelo menos conseguir colocar isso dentro do seu planejamento, facilita, entendeu? Então, você vai fazer uma provisão, né, de valores ali para você se organizar ao longo do tempo. E eu acho que, assim, a grande maioria dos colegas não fazem isso. E você sabe que eu acho que tem uma das dificuldades dentro do que você está falando, são essas estimativas que o Rogério falou. Então, tem coisas que são muito fáceis de você estimar. Então, se você paga um aluguel, você sabe qual é o valor do aluguel e você vai lançar aquilo por 12 meses, isso é relativamente fácil. IPTU... Tá próximo de controlado, tá mais tranquilo. Mesmo as contas de consumo, água, energia elétrica, você tem uma média, Sim. você consegue lançar isso. Mas tem uma série de outras coisas que são um pouco mais complexas e as pessoas, às vezes, preferem não estimar a fazer uma estimativa errada. Só que quando você faz uma estimativa com o melhor do bom senso, você está mais perto da realidade do que você deixar um zero ali no sistema. Então, por isso que o Rogério falou, e eu concordo 100%. É melhor você estimar alguma coisa com base no seu histórico do que você deixar isso sem provisão nenhuma. Inclusive para as receitas, porque não vamos esquecer que o fluxo de caixa ele não é só das saídas de dinheiro. Você tem as entradas. Só que como é que você vai prever quanto que você vai trabalhar num mês e projetar de entrada de receita? A recomendação geral é que você adote o histórico. Sim, fazer uma média ali dos... Uma média, seu consultório a sua clínica tem uma sazonalidade, então veja, poxa, em janeiro tem menos pacientes porque é férias, então projeta com essa mesma sazonalidade essas médias dentro do sistema de receita, inclusive. E aí... Nós temos legado hoje, né? Você tem um legado de quanto, né? Você falou que foi em 2016, então você já tem aí 9 anos de legado de informações, né? Então, se a gente considerar que as clínicas começaram a se informatizar em 92, 94, nós temos clínicas aí com 30 anos de informação. Então, assim, às vezes a pessoa ela não percebe que o que ela tem de informação... É tão valioso, né? Como é valioso. Até para fazer projeção, estoque é uma das coisas, por exemplo, que você pode muito bem pegar o teu histórico de produção, de produtividade da clínica. Assim, quanto que eu gastei do estoque em 2024? Em 2023, em 2022. E com isso você estabelece uma média. Então eu já sei que, por exemplo, o meu estoque em 2025, 2026, se eu não projetar crescimento, pelo menos isso daqui. Aí você ainda coloca o fator crescimento. Eu quero crescer 5%, 10%, 15%. Então eu sei que para mim crescer 15%, o meu estoque, eu vou ter um custo maior de estoque, eu vou ter um custo variável, por exemplo, com laboratórios de prótese ou esse tipo de coisa, né? Então, aí você começa a colocar esses números dentro de um sistema e você começa a enxergar. Não é crescimento de receita, né? Seria maravilhoso se a gente programasse 15% de crescimento e fosse só a receita, né? Inclusive é bom ser conservador na receita. Esse é outro ponto, né? Quando você está projetando para o futuro, é bom não ser otimista, porque é muito mais fácil você tomar um susto para mais do que um susto para menos. Então, a recomendação, se você estiver projetando as receitas, que seja conservador. E para quem está montando uma clínica agora? Então, a gente, né, eu acabei citando aqui o capital de giro. Seria porque você não tem um legado, você não tem informação.
Então, você deveria ter um caixa ali, um colchãozinho para poder te suportar, mais ou menos isso? O capital de giro, ele é quase como se fosse uma lubrificação das engrenagens. Então, imagina que você está abrindo um consultório, você ainda não atendeu nenhum paciente, mas você precisa ter estoque. Então, esse Atendendo dinheiro, ou não, você precisa ter. esse capital de giro, uma parte dele é para comprar estoque, porque esse estoque tem que estar disponível a hora que você começar a atender. Então, uma parte vai para lá. Uma segunda parte super importante, que às vezes isso não é muito bem visualizado, quando você vende o seu serviço e você não está recebendo à vista, e que eu acredito que a maior parte pague com cartão, parcele, como eu falei agora há pouco, esse dinheiro não entra na conta imediatamente. Então, vamos imaginar que você vai passar um mês inteiro esperando os tratamentos serem pagos em 30 e 60 dias. Nesse período em que você não está recebendo nada na conta, você precisa pagar sua folha, você tem todas as suas despesas, etc. Então, o capital de giro, ele vai suprir essa lacuna enquanto o dinheiro não começa a entrar. Então, mesmo com a empresa em operação, esse capital de giro continua lá dentro. Por isso que eu falei que ele vai lubrificando as engrenagens, ele está operando. Você pode estar 10 anos com a clínica aberta, você tem uma quantidade de capital de giro, seja em estoque, seja financiando o recebimento dos clientes, e então isso está lá dentro. O dimensionamento desse capital de giro, ele é muito importante, e especialmente quando você, vou dizer talvez 2 momentos. Um, na abertura da clínica, porque você não pode achar que vai abrir a seco. Se abrir a seco, depois você vai entender por que eu estou 100 mil negativo, porque, né? Então você não pode abrir e esse capital de giro no início da clínica, ele é parte do investimento que você faz. Então você vai comprar máquinas, equipamentos, etc, e você tem que pôr um tanto de capital de giro também para essa coisa girar lá dentro. O segundo momento que é importante você ficar atento ao capital de giro é se sua clínica vai ter uma mudança abrupta no volume de atendimento. Então vamos dizer que eu abri uma outra clínica do lado, eu vou juntar as duas e eu dobrei meu tamanho. A hora que você cresce muito rapidamente, todas essas variáveis que eu falei, seja o estoque, a quantidade de vendas a prazo que você está fazendo porque tem mais paciente e outros detalhezinhos, isso também aumenta. Então, seu capital de giro, seja no pontapé inicial de abrir a clínica, seja no momento em que ela sofre um crescimento, precisa olhar com muito cuidado, porque senão dá problema. E para orientar os colegas, obviamente, a gente não precisa entrar fundo, mas o que deveria constar ali nesse valor, né, do capital de giro? Pelo menos os custos fixos ou... Então, como eu falei, o estoque, evidentemente. Todas as despesas que você tem que pagar no período, enquanto o dinheiro dos pacientes não começou a entrar, né? Você tem, por um outro lado, se você tem um capital de giro ampliado, porque você tem que financiar as vendas dos clientes, os seus fornecedores também te ajudam. Como é que eles ajudam? Você compra uma coisa hoje e recebe, e em alguns deles você paga prazo também. Então, na verdade, os pacientes, eles te requerem um aumento de capital de giro, os seus fornecedores, eles contribuem com capital de giro, porque eles estão financiando a sua venda. Né? Então, quanto mais você conseguir alongar o prazo com os fornecedores, menos capital de giro você vai precisar, porque ele está te ajudando. Quanto mais você conseguir encurtar o prazo de recebimento dos seus pacientes, menos capital de giro também. Então, é uma cordinha que você tenta esticar para lá. Se você conseguir fazer de um jeito em que esse capital de giro seja bem reduzido, melhor, porque é um dinheiro que sai e tem que ser colocado na empresa. Para a gente também, mais uma vez, não querer se aprofundar muito, mas falar um pouquinho de precificação, do retorno do investimento, que acho que está tudo dentro, Sim. né? Essa é uma dor que eu ouço de você e de Sim. outros dentistas, né? É uma dificuldade grande, porque o preço, na verdade, ele acaba sendo a origem de muitos dos problemas. Se você precificar abaixo do que deveria, você vai acabar produzindo um prejuízo e você não vai cobrir tudo que precisa ser coberto e você vai chegar no final do mês e falar, poxa, cadê o dinheiro, né? Trabalhei um monte e não tem dinheiro. André, só um detalhe. Desculpa te cortar. Fica à vontade. E o preço da odontologia começa assim, né? Quanto você cobra? Quanto Sim, você cobra? É na conversa de botiquinha ali. É conversa de botiquinha. Então, ele já começa errado, né? E sim, eu já ouvi várias... Rogério, você tem certeza que ouviu também? Várias fórmulas mágicas. Sim. E fórmula mágica não funciona. Do mesmo jeito que a gente falou aqui, que a solução ela é diferente para cada clínica. Então, você pegar uma fórmula mágica
Eu já ouvi assim, pega seu custo, multiplica por 3, e sabe essas coisas, mas não funciona assim, né? Então, a gente estava falando da precificação, né? Então, é uma dificuldade muito grande que os dentistas têm, e se você, eu falei, se você precificar abaixo, você pode produzir um prejuízo. Sim. Se você precifica acima, você pode espantar os seus pacientes que vão para o concorrente. Então, de novo, acertar a mão na precificação, ela é crucial para o seu negócio ser rentável e continuar tendo um fluxo de pacientes interessados, né? Uma das coisas que eu noto que as pessoas não consideram na precificação é não olhar só para dentro, né? Por que eu estou falando só olhar para dentro? Porque é natural você levar em consideração os seus custos. Eu tenho uma estrutura de custos com esse aluguel, com essa despesa de folha de pagamento e outras mais. Mas o dentista, que é o empresário, que é o empreendedor, precisa olhar para o ambiente externo também. Você tem a sua concorrência, né? Quantos concorrentes eu tenho aqui do lado? Sim. Qual é o preço que eles praticam? A região, né? Qual a região que eu estou atendendo? O público que está nessa região é um público A, B, C? Questões socioeconômicas são fundamentais, porque você quer atender. Então, assim, você tem que ter o parâmetro interno, que é essencial, né? Você avaliar a sua estrutura de custos, inclusive o prolabore desejado de cada um dos sócios, que às vezes nem entra nessa conta. Eu já vi muitos modelos que nem consideram isso, né? Se der lucro, tem prolabore, se não der... Não, se você não está abrindo uma clínica para... Vai na bala sorte, né? Assim, então, será que dá? Tem que dimensionar. Eu acho que eu tenho que ter pelo menos um prolabore desse, e aí você precifica de acordo com o que você quer. E por que você tem que olhar para o ambiente externo também? Até para saber se o tipo de clínica que você tem que produzir, ela está de acordo com o público que você quer atender. E infraestrutura. Se você tem espaço para aumentar preço, se o público que você atende, ele não é muito afetado por aumentos de preço, se é uma classe A, se você aumentar um pouco o preço, eles não vão deixar de frequentar. Sim. Se é uma clínica popular, se você aumentar um pouquinho o preço, eles não vão mais frequentar ou vão procurar alguém que cobre mais baixo, né? Então, o preço não é uma ciência exata em que você põe um número numa planilha, ele vai te cuspir um número, olha, use esse número. Exato. Não é isso. E é o que mais tem. E é o que mais tem. Né? Eu mesmo encaminhei uma planilha para ele. Olha, André, eu tenho aqui uma planilha de precificação. Me mandaram essa planilha não é que não possa ter. Aqui, né? A gente tem planilhas, só que assim, você tem que considerar tudo. Isso do Prolabore que eu falei, tem que estar lá. Outra coisa que as pessoas não costumam considerar. Vou pegar o gancho do que você falou. Eu vou precisar comprar um equipamento daqui a 5 anos. Ou vou ter que fazer uma reforma gigante na minha clínica daqui a 3. Não, isso aí pouquíssimos. Se você não colocar no preço, não é nem previsão só do fluxo de caixa. Se você não colocar no preço, vai chegar daqui a 3 anos, da onde vem o dinheiro para você fazer essa reforma? Exato. Não tem milagre. Nossa. Se você quer tirar férias e você quer ter uma remuneração, se você não colocar isso no preço, não adianta querer depois. E assim, tem o outro ponto que o pessoal não costuma não colocar em preço. O investimento que foi feito na clínica. Então, vamos dizer que a gente abriu aqui como sócio uma clínica, a gente investiu R$1 milhão em equipamento, reforma, mobiliário, enfim, tudo. E você quer esse retorno em 5 anos, você tem que diluir? Na verdade, é o seguinte, como é que você coloca isso no preço? Você tem R$1 milhão que antes te rendiam no seu banco, né? Hoje a Selic está alta, então você imagina você tendo aí mais de 1% de rendimento por mês, e você tirou esse dinheiro do banco e colocou na clínica. Então, aquele rendimento não existe mais. Né? Então, quando você coloca o dinheiro dentro da clínica, esse é o chamado custo de capital. O meu dinheiro que estava aplicado, ele não pode parar de me render. Sim. Então, eu tenho que ter pelo menos o rendimento que ele tinha como um retorno, e aquilo é um custo. Então, prever isso no preço também é uma forma de você dizer, o meu dinheiro que eu investi continua sendo remunerado. Né? Enfim, são muitos aspectos, mas não existe fórmula mágica em que você precifica com 3 cliques. Não, ainda mais um público, né, um mercado, em que é difícil você dizer quem é o paciente que vai entrar na sua porta. Você entendeu? Porque odontologia nós não estamos falando de uma única especialidade. Tudo bem, a não ser que você foque a sua clínica numa determinada especialidade. Mas vai vir um paciente que precisa fazer profilaxia, limpeza. Vem um paciente, por exemplo, que vai fazer 3, 4, 5 restaurações. E talvez você consiga, por exemplo, orientar ele que valeria a pena fazer um clareamento, porque ele tem uma possibilidade para um clareamento
Mas a variação vamos dizer assim, de oferta da odontologia faz com que você não saiba exatamente o quanto você vai vender. Eu não sei quantas coroas eu vou fazer esse mês. Não, é imprevisível. Depende do público que vai entrar, Sim. que vai aparecer na minha porta. Quantos implantes eu vou fazer até o final do ano? Você pode, sim. Aí existem algumas técnicas, algumas jogadas de marketing para você, vamos dizer assim, fazer impulsionamentos em redes sociais para que você estimule esse público que está procurando implante. Mas que então, também assim, nossa, eu estou querendo fazer implante. Aí, de repente, a minha clínica aparece no Instagram dele. Sim. É uma forma de você fazer com que esse público, vamos dizer assim, te procure. Mas mesmo assim, não dá para chamar isso como certeza. Então vai depender do público que vai aparecer. Clínica, por exemplo, que quer trabalhar mais com pediatria. Então você tem que focar o seu negócio para a pediatria. Então envolve a decoração da clínica, o público que vai atender. Então eu sei que eu vou lidar com crianças. Então se eu vou lidar com crianças, eu tenho que ter colaboradores dedicados a esse público. Eu tenho que ter dentistas que vão trabalhar comigo, que tem perfil para odontopediatria. Ou eu já vi clínicas, né, Lígia, já deve ter colegas dessa área, que dedicaram, por exemplo, hoje, o negócio deles a pacientes de mais idade. Sim. Um público de mais idade. Que existe um público de mais idade disposto a realmente ir no dentista e sair de lá feliz da vida. São os mais fiéis. São os mais fiéis. Que o sorriso dele, vamos dizer assim, ele está numa fase da vida dele que ter o sorriso dele resolvido, com qualidade, aquilo para ele vale cada centavo que ele colocou lá dentro, entendeu? E então, é um público que não é tão influenciado pelas mídias, né? Não é. Porque a gente não... É difícil fidelizar um paciente, mesmo entregando um bom procedimento, uma boa experiência, cobrando certo, né? Dentro dali dos seus concorrentes, mas depende da faixa etária, ele é o tempo todo bombardeado por novas experiências, ou por uma trend nova, né? Então, assim, por isso que eu falo que o público mais velho é o mais fiel de fato, porque, assim, ele não tá ali sendo bombardeado pelos seus concorrentes, e se ele gosta de você, se você entrega um bom trabalho... Fideliza, né? Fideliza super, assim, anos e anos. Sim. A própria mecanização de processos, a automação de processos, ela pode ter um efeito mais produtivo ou menos produtivo, dependendo do público. Sim. Eu vou dar um exemplo assim, super assim, do dia a dia da clínica. Confirmação de consulta. Se você tem um público, por exemplo, de mais idade, esse pessoal tem um pouco mais de receio de clicar num link, que se ele clicar num link, confirma a consulta dele. Uma pessoa mais nova adoraria ter que fazer tudo na base dos cliques, que é muito mais rápido. Uma pessoa de mais idade não. Fala assim, poxa, Rogério, mas na minha clínica não está funcionando a confirmação automática. Qual é o seu público? Sim. Ah, não, as senhorinhas, elas gostam da ligação, de elas escutar gostam a voz de conversar, elas gostam de falar obrigado. Oh, meu amor, obrigado. Vou sim, claro que eu vou sim, tô adorando, e aí eu vou ir com certeza. Então, é um contato mais humano. Então, essa pessoa, por exemplo, ela não vai ser influenciada por um processo de automação desse processo especificamente, entendeu? Então, assim, aí cai naquilo que você falou, né, André? Você tem que entender o teu negócio, você tem que enxergar o seu negócio e fazer com que as ferramentas do seu negócio se encaixem dentro da sua, da sua, não vou dizer bem a palavra necessidade, mas dentro do seu perfil de negócio, né? E uma dor, assim, que a gente escuta muito, né, dos colegas, assim, esse mês eu vendi muito, eu trabalhei pra caramba, eu não tive lucro, não ganhei dinheiro. Acaba caindo na questão do preço que a gente falou agora há pouco, né? Você imagina que se alguém está trabalhando muito, então não está faltando paciente. Então eu estou imaginando que a clínica está cheia, todo mundo trabalhando, feito louco. E o que está acontecendo, provavelmente, é que a margem está desse tamanhinho. O que é a margem? É a diferença entre o que você cobra do seu preço e aquilo que você tem de custos a pagar depois, em algum momento. Mas sabe que você encontra nesse... Já vi muitos casos assim, André? Você pega esse caso, assim, nossa, veio muito paciente, a agenda estava cheia, trabalhei muito, mas... Não sobrou. Cadê o resultado disso, né? Sim. Aí fala assim, puxa lá o teu relatório de orçamento, deixa eu ver quanto que você deu de desconto. Quanto de desconto você deu para fechar tudo isso? A margem também. Não, mas eu dei lá só 20. Eu falei, 20? Às vezes a margem é 20. Então, a margem é 20. Ele deu 20% de desconto. Falei assim, deu 15% de desconto, 12% de desconto. Ah, mas não dei muito. Teve alguns que eu dei bastante, dei 25%. Mas 25%. É muito, né? Assim. Então, e você tem casos críticos, de novo, não estou falando da odontologia porque eu nunca estive do lado de dentro da clínica, a não ser como paciente, né?
Mas é comum você ver empresas, eu imagino que Sim. aconteça em algumas clínicas, né? Que o preço está tão mal calibrado que a pessoa, ao ser atendida nessa clínica, ela gera um prejuízo. Então, você Sim. está cobrando, sei lá, R$1.000 um procedimento, e esse procedimento para a clínica custa 1.200. Uhum. Então, cada vez que você atende alguém, você está criando um problema. Então, nessas condições, é melhor não atender Sim. ninguém e ficar no 0 a 0 do que atender essas Do que, pessoas. tá Então, essa coisa de ver a clínica cheia, ela é psicológica, é Sim. claro. Ninguém quer ver uma clínica, ou alguém tem loja, uma loja vazia, Sim. uma indústria não vendendo, e as máquinas paradas. Todo mundo quer ver movimento, só que essa questão de manter as coisas em movimento, sem fazer uma análise criteriosa de que se aquele movimento está gerando o resultado que deveria gerar, Uhum. pode estar cavando um buraco sem você perceber. Então, quando a gente fala de precificação adequada, é olhar com carinho para isso. Sim. Né? Se você, como eu falei, se você não precifica no nível que deve, você está trabalhando muito com uma margenzinha pequena, Uhum. e dá para até fazer um estudo, se você aumentar o seu preço e você diminuir substancialmente o número de pacientes, porque alguns deles não vão mais absorver esse preço, pode ser que você com menos pacientes, mas com o preço, com uma margem maior, você tem um resultado melhor do que você com a clínica cheia, trabalhando loucamente com uma margenzinha miúda. Mas sabe que eu escuto muito isso dos gestores de clínica, e eu passei por isso no começo, até me considerar uma colaboradora da clínica. Porque é isso, a gente trabalhou muito, eu paguei todo mundo, assim... Todo mundo feliz. Todo mundo feliz, e cadê o meu Prolabore, né? E entra também na parte da precificação, porque eu não me coloquei lá dentro, né? Nem Prolabore, nem como uma colaboradora, sim, que teoricamente a clínica teria que me pagar. Então, custou algum tempo, né? Para eu perceber que eu também era uma pessoa que estava ali produzindo para a clínica. Sim. E não pode ser assim, se sobrar, eu sou remunerada, ou se não sobrar, não tem nada. E aí, com isso também, eu aumentei os valores para poder tentar também, eu conseguir me pagar, a clínica conseguir me pagar, né? Você deveria estar no custo fixo ali também. Sim. Exatamente. Não pode estar só se sobrar, né? Deveria fazer parte, exatamente. E aí a gente vai entrar num outro tema, né? Que é o se sobrar, eu retiro alguma coisa. E também misturar pessoa física com pessoa jurídica, né? E eu também passei por isso, essa dor. De no começo... Quem não passou, né? Qual dentista não passou? O que eu fazia no começo? Eu gastava no cartão corporativo, né? Da pessoa jurídica e pagava o cartão. Pagava todo mundo, retirava às vezes um pouquinho do lado do Prolabore, do que sobrava, né? Pro lado do que sobrava. Falei, pô, tu me trabalhou tanto, paguei todo mundo, mas eu tinha esquecido que eu tinha já pago o cartão. E talvez alguns outros boletos da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, isso é muito comum, né, Rogério? Sim. Você que está sempre em contato aí com os dentistas, dando treinamento. Misturam, né? Misturam tudo, sim, né? Assim, eu falo assim, gente, eu faço muito isso mais no Easy Dental, porque eu me lido mais com o público do Easy Dental. Então, assim, olha, você tem aqui a parte do fluxo de caixa, vamos colocar aqui só a empresa, tá? Sim. Mas eu não sei, não. Isso daí você vai usar o seu Prolabore para pagar as suas contas. Uhum. Mas é que eu me comprei tudo junto, então não vamos mais comprar tudo junto? Vamos comprar separado? Tem um cartão de crédito para a clínica e o seu cartão de crédito pessoal. Vamos tentar separar, porque se perde. Sim. Você entendeu? E aí, como é que você vai analisar custo depois? Aí você pega um DRI anual lá, bonitinho, as coisas não batem, entendeu? Elas não batem. Você vai analisar se o seu negócio, ele tá indo bem ou mal, se tá tudo embaralhado, pessoa física, jurídica. E sabe quem me orientou logo no começo foi o contador. Ele teve essa sensibilidade, falou, Lígia, o seu DRI, o seu balanço geral ali, tá tudo atrapalhado. Então, quer dizer, você tá tendo lucro, mas com essas confusões aí de PFPJ. Acaba não tendo, né? Isso. Então, depois eu aprendi. Mas tem os casos que aparentemente tá sobrando dinheiro realmente, sim, mas assim, quanto efetivamente está sobrando, né? Sobrando de dinheiro, sim, né? Se você não está conseguindo medir isso de forma adequada, entendeu? Porque, como eu falei, você pode estar tendo algum resultado imediato, por exemplo, numa margem de lucro, uma margem de rentabilidade, mas, por exemplo, eu estou pensando no meu negócio que se ele ficar assim, só estagnado, eu vou ter problemas daqui a alguns anos? Ou eu estou pensando que parte dessa margem tem que investir no meu negócio? Sim. Porque assim, o dinheiro da clínica é para investir na clínica. Equipamentos novos, reforma. Sim. Em algum momento você acabou de construir uma clínica, você falou, pegou o seu R$1 milhão lá,
E a clínica tá linda hoje, tá Mas maravilhosa. daqui 2, 3 anos. E já daqui 2, precisa- 3 anos, 5 anos, você não vai ter que reformar, dar manutenção nessa Sim. clínica? Então, se isso não tiver, de alguma forma, programado, projetado, precificado, né, preço, André? tem que estar no preço. Precificado, E depois conta não fecha. até separado, porque se você tem que fazer uma provisão para fazer uma reforma daqui a 2 anos, não adianta você pôr no preço e gastar esse dinheiro. Porque aí, exato. legal, você vai lá e Vou viajar. foi para Disney. Isso, Pô, exatamente. tem um valor aqui, Sobrou aí, um pouquinho não mais. Nossa, sei tá o que sobrando lá. dinheiro aqui, vou para Disney. Vou pra Cara, Disney. e a reforma, entendeu? Então, requer uma disciplina Sim. e resistir a essa tentação de ser organizado e separar esse dinheiro. Essa falta de organização, eu acho que ela ficou muito clara, né, Lígia? Não sei, dos clientes que eu conversei muito. Na pandemia foi um momento Sim. crítico, né? Porque quem não tinha uma projeção de caixa, ou não tinha um controle muito bem feito Sim. do caixa, de repente receberam uma ordem, fecha todo mundo. E aí? O que você faz nessa hora, né? Eu sempre falo que na pandemia, o que me salvou foi o meu capitalzinho de giro ali, que eu tinha mais ou menos provisionado quanto que eu preciso para sobreviver 3, 4 meses, que é o que eu faço isso, a minha conta de capital de quanto eu preciso para ter 4 meses com tudo pago e não ficar saindo defendendo pra ninguém. Isso, exatamente. É aquele mínimo, é o Mínimo. ideal para você falar assim, se eu parar de trabalhar, Assim, quanto tempo eu tenho de é capital para isso? manter a clínica? Eu nunca consegui fazer para um pagando as ano, mas contas. graças a Deus na pandemia foi isso que me salvou. Muita gente que não tinha essa Sim. projeção, não tinha o mínimo de programação, teve dificuldade na pandemia. Porque assim, o teu paciente desse mês paga a conta desse mês. E o mês seguinte? Sim. E o outro mês? Ah, Se não tiver o paciente no mês seguinte, eu não pago conta? sim. Por isso que eu disse que é bom ser conservador com a receita, porque você, na dúvida, é bom não contar com... Como é que é o ovo da galinha? Exato. O ovo antes da galinha, né? Alguma coisa assim. E tem algum... É difícil, né? Assim, mas... Porque talvez seja muito mais profundo esse tema, mas assim, alguns indicadores, alguma coisa que os dentistas deveriam acompanhar, pelo menos no dia a dia, para poder calibrar, né? Sim. O fluxo de caixa é o pulmão e o coração da operação de uma empresa. Né? Não estou falando que ele é mais importante que a parte técnica, porque se você não tiver a parte técnica, não existe clínica, não existe receita, não existe dinheiro. Mas olhando para a parte de gestão, que está nos bastidores da parte técnica, o controle do fluxo de caixa é essencial. Você olhar para o capital de giro, como a gente falou agora, né? Quanto que eu preciso ter para manter essa engrenagem funcionando e girando e me ajudando a honrar os compromissos. Eu acho que isso é super importante. Eu não definiria um indicador básico, porque você pode ter clínicas que estão muito no começo e que, para você apurar um indicador, e se você não tem um sistema, é muito complicado. Não tem um histórico, né? Não tem histórico. Então, assim, eu acho que, olhando para o básico de acompanhamento, é isso, o fluxo de caixa e monitorar se o seu capital de giro está adequado ao tamanho da sua operação. Eu vou crescer muito no próximo semestre. Opa, vou ter que readequar meu capital de giro. E assim por diante. Perfeito. Eu olharia basicamente para essas duas coisas. Não, eu concordo. Assim, na situação em que você já tem uma clínica há alguns anos, aí você tem uma bagagem de histórico para fazer análise, aí você começa, por exemplo, a analisar custo-hora, você começa a valorizar a hora clínica. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu tenho uma clínica com 3 cadeiras. Eu tenho por exemplo, eu trabalho 8 horas, vamos arredondar com 8 ou 10 horas dia, 3 cadeiras, então eu tenho uma capacidade de X horas de produção dentro da minha clínica. Avaliar ociosidade. Ociosidade. Né? Aí você começa assim, tudo bem, mas em minha clínica no passado, ela teve quanto realmente de ocupação de cadeira, né? Então, um indicador que eu acho que os dentistas dão pouca atenção, que deveria ser um dos mais importantes, é exatamente a hora. Porque você tem a hora como algo assim que não dá para recuperar mais. Passou, não volta mais, né? Se você passou um dia com a cadeira parada, com o consultório parado, porque muitos pacientes faltaram, muitos pacientes desmarcaram. Tá, mas e aí, aquele dia você não vai recuperar mais no mês, você não tem mais como trazer aquilo de volta. Aí entra a operação da clínica. Então, assim, uma equipe, por exemplo, focada em se os pacientes desmarcarem, eu tenho, por exemplo, uma lista de pacientes que eu posso antecipar. Alguém que, por exemplo, da semana que vem ou daqui 2 semanas que eu vou trazer ele para agora, porque eu sei que é um paciente que se eu chamar ele um pouquinho antes, porque o que eu preciso garantir é que o meu dentista hoje não tenha ociosidade. Daqui uma semana eu vou manuseando a agenda, marcando. A ociosidade de ontem não volta mais, perdeu.
Entendeu? E você sabe que isso, fazendo um paralelo com a questão da precificação que a gente falou agora há pouco, vários modelos que eu vi não consideram a ociosidade no cálculo da hora clínica. Simplesmente pega um valor total, né? Sim. Isso dá um erro brutal. Então, vamos dizer que você tem tantas cadeiras, funciona de tanta... Minha clínica está aberta de tal a tal hora, mas quem diz que você está trabalhando horas de atendimento? Você tem algum grau de perda. Sim. E se você não considerar a sua perda histórica, né, ninguém trabalha 100%. Né? Alguém vai trabalhar 95%, outros a 80%, dependendo, né? Você pode ter situações piores a 70%. Então, você adotar efetivamente o seu histórico de horas trabalhadas, é isso que tem que fazer no cálculo. E se você erra isso na envolve hora... investimento, né, André? Se você erra na hora clínica, você vai errar toda a precificação. Eu vejo muitos modelos pegando como se a clínica operasse a plenos a pulmão o mês inteiro. Isso não é verdade. Como se fosse uma linha de montagem que não é uma realidade numa clínica odontológica. E tem perda, tem ociosidade. Você remarca, perdeu o horário. Então... E para quem está começando, talvez fazer aquela analogia, né, igual festa, né? Você sempre conta que 20% dos seus convidados poderia fazer alguma coisa assim. Né? Pra pelo menos a pessoa conseguir ali já precificando de uma maneira correta, né? Você pode realmente ter uma perda. Se você pegar o teu histórico, talvez você tenha uma perda de 20% realmente. Pode ser. E 20% não é algo que você possa simplesmente ignorar. Entendeu? Assim, então eu achei que eu trabalhava 400 horas por mês. Aí você pega o seu histórico, não, mas tá dando 280. Nossa. Cara, isso sabe o que acontece? O pessoal faz todos os rateios com essa hora clínica. Só que aí você acaba pagando as 280 e as outras que deveriam inteirar para os 400, ninguém pagou. É isso que acontece na matemática. Exatamente. Eu paguei só as 280. Aquelas que eu achei que tinha as 400, eu não rateei, ninguém pagou aquilo. Aquilo foi pro éter. Boa. E, você quer ver uma coisa do investimento? Você citou a questão de ampliação, né? Sim. Eu já tenho uma clínica e quero ampliar a minha clínica, né? Vou comprar o conjunto do lado para construir mais uma sala ou 2 cadeiras e tal. Muitas vezes a pessoa faz isso porque ela está com vontade de fazer. Mas ela não se baseou em nenhuma, por exemplo, análise de... Olha, tá aumentando a minha demanda de pacientes. Então, eu estou começando a ter problemas do tipo agenda... Porque a agenda cheia é um problema, né? Se você tem uma agenda lotada, eu não tenho lugar para colocar mais pacientes. Então, assim, me liga um paciente novo. Olha, só posso marcar consulta para você daqui a um mês. Não vai aparecer. Então, já foi, vou procurar outro dentista. Então, você tem que ter uma agenda balanceada para receber novos pacientes. Mas às vezes você fala assim, não, nossa, eu acho que eu vou comprar uma outra sala. Mas talvez a sua ociosidade hoje seja um problema maior do que a nova sala. Se você tomar as ações, algumas como você sugeriu, para combater a ociosidade, né? Eu vou antecipar, vou divulgar, eu vou treinar. Às vezes é uma questão de treinamento das recepcionistas, da equipe, de como lidar com as situações. Eu resolvo um problema sem precisar investir numa nova sala. E eu vou te dizer mais. E eu já fiz essa simulação, quando a gente fez simulações de preço. Se você reduz, por exemplo, uma ociosidade de clínica de 80% para 90%, esses 10% que você reduziu, ele te permite ou aumentar muito a margem, ou até cobrar menos e ser mais competitivo. Então aquilo te dá um fôlego, né? Porque as pessoas ficam muito com a corda no pescoço, né? Mas se você reduz nesse nível a ociosidade, você ganha uma flexibilidade no preço, como eu falei, seja para você cobrar mais e a sua margem crescer, seja para você adequar o seu preço um pouco mais para baixo e atrair mais gente. Melhorar a competitividade. Muito. Então, assim, é o que você falou, às vezes a pessoa ignora essa questão da ociosidade, acha que é um dado, não, sempre foi assim. 5% de ganho nisso já faz uma diferença gigantesca. Ou como o Rogério bem falou agora também, às vezes a agenda está muito cheia, né? Tá para daqui a um mês, mas será que todos os processos, o atendimento está ocorrendo de tal forma que você está otimizando o tempo daquele paciente da sua clínica? Ontem mesmo uma paciente relatando que para fazer uma coroa demorou 2 meses e meio no consultório, e que foram 9 consultas. E se você perguntar para a maioria dos colegas, acho que em 3 consultas no máximo você faria uma coroa total, um dente unitário, né? Então acho que é isso. Aí você vai fazer um investimento, como você falou, então a agenda é muito cheia, vou alugar o conjunto do lado. Mas o problema não é o conjunto do lado, né? Sim. Não é interno. A gente falou de ociosidade, o que você está falando é de ineficiência. Isso. Ou seja, você precisa gastar muito mais recursos para fazer a mesma coisa. Então, de novo, olhar para os processos internos, e aí nós estamos falando da parte técnica, né?
E aí olhar se na parte técnica, eu imagino que existam protocolos. Né? Esses protocolos estão legais, precisa revisar alguma coisa. Os técnicos, os dentistas estão treinados nesse protocolo. Alguém precisa de uma capacitação adicional para não fazer em 9 consultas e fazer em 3. Então, cada movimento desse aumenta a eficiência do negócio, melhora o resultado financeiro, aumenta o fluxo, você acomoda mais pacientes e você vê como isso está longe do que o dentista aprendeu na faculdade. Sim, a gente passa... Que foi onde a gente começou, né? Sim, Tudo isso que está falando aqui, como está longe do que... E está tudo certo, porque né, é o que tem que ser aprendido, mas se desenvolver como gestor muito importante, é essencial. Né? Não vai aprender tudo de uma vez só, mas um passo a cada dia. Mas aos pouquinhos vai se aprofundando, né? A parte de gestão, a parte de contábil fiscal, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se vende pro contador, assim, no sentido de o que ele falou, a gente vai lá e às vezes não tem nem a otimização dos seus gastos com os tributos, né? Sim. Tá pagando às vezes uma carga tributária muito maior. Por você não entender, você só vai lá e paga porque você acha que é o que tem que ser pago, né? E desse ponto que você falou, eu já ouvi vários casos de profissionais que combinam pessoa jurídica com pessoa física. Faz um e híbrido, existe um benefício nesse formato. Então, mesmo na parte fiscal, tributária, você tem uma série de benefícios que se o dentista abandonar um pouquinho o mocho e olhar um pouco para essas coisas, o benefício para o negócio... E em todas as frentes. Taxas financeiras. Muitos não olham para isso. Tudo, não renegocia lá com a maquininha. Quantas vezes você ligou pro seu gerente para dar uma renegociada nas taxas? Nunca. Dá para fazer isso? Você deveria fazer isso todo ano. Sim. Você entendeu? Até um determinado momento que fala assim, deixa eu procurar, deixa eu dar uma pesquisada, o que o mercado está praticando, outros bancos, né, outras financeiras, o que eles estão praticando de taxa? Porque, de novo, é algo que você tem uma margem para melhorar. E que se você não tiver... relevante, né? Se você não dedicar, como você falou, um pouquinho do seu tempo, menos mocho, mais gestão, mais operação, para olhar isso, não adianta você chegar a dezembro. Dezembro já foi. Então esse ano já foi embora. Entendeu? E essa dedicação que você falou, ela está ligada à mudança da atuação do gestor ao longo do tempo. Então né, esse processo de abandonar o mocho e andar em direção à gestão... Difícil, né? É difícil, não acontece de uma hora para outra, mas quais são as principais mudanças que eu vejo em outros negócios, mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo para clínicas odontológicas, como é que um dentista que era um técnico e agora está gerenciando uma clínica, como é que ele aumenta essa dedicação ou vai qualificando essa dedicação? O primeiro é criar rituais. Né? O gestor, ele não pode fazer gestão quando sobrar tempo. Quando der... Então, assim, o que eu chamo de rituais? Bloqueia uma manhã na segunda, uma sexta-feira à tarde, tem uma reunião com a equipe semanal. Então, esses pequenos rituais com data marcada ou frequência estabelecida ajudam a criar um ritmo na clínica e que você acaba percorrendo assuntos toda semana, comunicando a equipe e resolvendo problemas ou até buscando soluções de melhoria, de ineficiência. Sem virar uma bola de neve. Sem virar uma bola de neve. Então, a primeira coisa é dedicação de tempo. Esse tempo, à medida que a clínica vai crescendo e o ciclo de vida vai aumentando, a maturidade do negócio vai ampliando, o tempo dedicado precisa ser maior. Né? Se no começo da clínica a preocupação é de manter o básico funcionando, cara, tem paciente, eu tenho material, tenho mocho, energia elétrica, vamos fazer. Quando uma clínica maior, mais madura, com mais paciente, se você não tiver alguém mais dedicado, com mais tempo, não vai. Então, esse tempo de dedicação ele vai aumentando ao longo do ciclo de vida. A profundidade com que cada aspecto de gestão é tratado, isso também vai aumentando ao longo do... Então, de repente, no comecinho, você está preocupado com aquele básico do contas a pagar, contas a receber, tá tudo certo, tem dinheiro para pagar a conta de hoje. Lá na frente, você vai olhar algum relatório financeiro, qual que é o meu desempenho, eu tenho rentabilidade, não tenho, as minhas margens, o meu preço. Marketing, né? E tantas outras marketing, gestão de pessoas, né? No começo você está preocupado só em contratar uma recepcionista e toca o barco. Lá na frente você vai pensar em treinamento, capacitação, remuneração, aspectos de clima organizacional. Então, a profundidade com que cada tema de gestão vai sendo tratado, ela também aumenta ao longo do tempo. E tem mais duas coisas importantes que mudam. O primeiro é o foco no curtíssimo prazo ou no médio e longo prazo.
no começo da vida de uma clínica, você está muito focado no hoje. Eu consigo atender, tenho paciente hoje, minha recepcionista veio, não veio, atrasou. Então, o foco é no curtíssimo prazo. E o gestor não tem muita opção, porque se é um dentista e uma recepcionista, ele tem que estar lá no mocho atendendo e o tempo para a gestão é pequeno. Na evolução da clínica, esse olhar começa a ter que ser mais para médio e longo prazo. Então, vou olhar concorrência, quais são as tendências de tecnologia e inovação que tem aí fora, quais são os movimentos que os meus concorrentes estão fazendo aqui na região e que eu não estou percebendo e eu vou ter que ir lá olhar, estudar. Então, você começa a deixar de lado tanto o dia a dia e você começa a ter que, como gestor de uma empresa mais madura, olhar para esses outros aspectos e vai precisar de mais tempo e mais profundidade. Sim. E o último aspecto é a questão do ambiente interno ou externo, né? No começo, o foco é muito para dentro da clínica, né? E com o passar do tempo e da maturidade, você tem que começar a olhar para todos esses aspectos que estão acontecendo fora. Meu público, eu posso aumentar preço ou não, eu consigo fazer uma campanha de marketing para atrair outro tipo de público. Então, você olha para fora e não só para aquele mundinho de dentro da clínica. Então, tudo isso vai aumentando à medida que a clínica vai evoluindo. E eu acho que muitos colegas ficam com essa coisa de só estar no mocho, né, e enxergando que é a única maneira de fato rentabilizar a clínica, e esquecem que se não fizer uma boa gestão, não adianta você ficar horas e horas e horas ali no mocho. Então tem que dar uma equilibrada nisso, né? Você vai comprometer a sua saúde, né? Assim, e você vai ver os anos passando, e você não vê o resultado acontecer, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, do sucesso do negócio também, né? Tudo bem, você está num sucesso daquela carreira que você escolheu, que você se formou porque você ama fazer aquilo, tudo bem. Mas você nunca pode ignorar o sucesso financeiro, né? Sim, o futuro, porque você não vai poder atender pro resto da vida. Em algum momento você vai ter que se aposentar, você vai ter que pensar que eu vou deixar de receber desse negócio. Ou, como muitos fazem, né? O negócio vai continuar acontecendo, eu montei uma equipe, montei dentistas, só que agora eu vou estar do lado de fora. Então, eu sou agora sócio proprietário, ou coloquei um sócio comigo, então agora também chegou o momento de eu ter o meu ganho em cima do negócio que já está rodando, né? Se você continuar no mocho, essa etapa nunca vai chegar, né? E como é que a pergunta que acho que é muito recorrente, de novo, não da clínica odontológica, mas em todas as empresas, mas como é que eu saio do mocho? Sim. Porque é fácil a gente falar, você tem que sair do mocho, você tem que sair do mocho, mas como é que sai? E eu, obviamente, a gente não vai se aprofundar aqui em meia hora sobre isso, mas uma das melhores formas de você conseguir começar a sair do mocho aos poucos, primeiro, delegando todas aquelas atividades que não são essenciais do dentista, que é um técnico, executar. Sim. Então, se você tem atividades administrativas, burocráticas, etc., que outra pessoa que não precisa ter a qualificação de um dentista possa fazer, você procurar delegar o máximo possível. Segundo, e talvez mais importante, organizar os seus processos. Porque a gente fala, o que é processo, né? Não é só uma sequência de atividades. Eu começo por aqui, faço isso, faço aquilo. O processo, ele te dá uma série de controles, então você controla as etapas, eu já cumpri isso, depois que eu cumpri essa parte eu posso fazer a próxima. Ela te dá uma série de critérios. Então vamos pensar aqui num processo de compras. Tá? Eu vou comprar materiais para minha clínica. Num processo bem estruturado de compras, você tem critérios. Quem pode comprar, quais os produtos, até que limite de valores aquela pessoa que é operacional pode comprar, acima de um tal valor eu tenho que ter a aprovação do sócio. Então, tem uma série de critérios que você coloca dentro do processo que são regras de tomada de decisão. Então, quando você organiza isso... para outras pessoas, né? Para poder delegar. Então, a hora que você organiza os processos, você fala, pronto, agora tudo aquilo que estava na minha cabeça, e toda hora a minha secretária vinha perguntar, eu compro isso aqui? Cara, já está no processo lá. Se forem essa família de produtos e insumos, você compra. Baixou o estoque, pode comprar. Passou desse valor, vem falar comigo. Então, como esse processo tem dezenas e dezenas de outros. Até mesmo em procedimentos, né? Procedimentos, protocolos. Para você conseguir sair um pouco do mocho, talvez procedimentos mais simples, delegar para um profissional ali, né? Fazer uma profilaxia, as restaurações, e você ficar cada vez mais voltado para a sua especialidade, para áreas mais, né?
Que é a parte técnica que você está falando, né? Então, delegar, exatamente. Então, esses processos que são mais administrativos de gestão, numa clínica desorganizada ou desestruturada, acabam girando muito em torno do sócio, porque se o sócio não faz, ninguém faz. Então, só que para delegar, você também precisa organizar. Não adianta você delegar e não ter como ensinar para a pessoa como fazer, ou ter uma ferramenta, como um sistema, um processo. Cobrar, né? Então, organiza os seus processos com todos esses critérios, e aí você se alivia desse peso. Vai ter alguém executando no dia a dia, e aí, ao invés de voltar para você resolver alguma coisa toda vez, vem só na exceção. Porque a regra está lá. Então, aconteceu uma exceção, aí a pessoa vem conversar com você. Olha, apareceu um caso diferente de tudo que eu já tinha aqui no processo. Tá bom, então agora você faz assim. Da próxima, você já incorpora esse aprendizado novo ao processo. Então, é isso. É assim que você sai do mocho, se organizando aos pouquinhos, delegando. E é uma construção, não é do dia para a noite. Maravilha. A gente vai fazer uma pausa agora, e aí a gente já volta com um pouquinho mais sobre os softwares de gestão. E o Rogério vai trazer aí algumas orientações para vocês. Até o próximo episódio. Voltamos aqui, né, com o nosso podcast sobre gestão, com o André e com o Rogério. Vamos dar continuidade aqui, a gente se aprofundando um pouquinho mais nos softwares de gestão. Rogério, quais são as principais dificuldades que as clínicas têm em contratar um software? O que elas deveriam... quais as informações que elas deveriam ter para poder decidir em qual software atende melhor às suas necessidades? Eu acho assim, para começar, ter muito bem definido a questão qual é o tipo de modelo de clínica que eu pretendo atuar. Então, você tem softwares, por exemplo, que se sobressaem em questões, por exemplo, de prontuário. Ele tem um prontuário digital de melhor qualidade, de maior facilidade de uso. Você tem softwares que focam mais, por exemplo, em documentação digital. Então, eles dão maior amplitude, ou eles têm mais ferramentas, por exemplo, de análise digital. Você tem software que foca mais em processos na parte, por exemplo, de precificação, ou na parte financeira. Então, eu diria assim, nós temos aí, talvez, aí uns 4, 5, muito bons sistemas, bons sistemas no mercado nacional. Só que eles têm as suas, vamos dizer assim, seus defeitos e as suas virtudes, né, nos sistemas. Então, eu acho que começa por aí. O que você espera, tá? O que você precisa num primeiro momento que o software controle. Existem as questões básicas que eu diria que qualquer sistema vai controlar. Cadastro, agenda, orçamentos, por exemplo, emissão de receitas, atestados. Eu acho que estão todos mais ou menos dentro de um mesmo patamar, entendeu? Mas essas coisas básicas que muitas vezes são deixadas de lado pelo consultório, pela clínica, que vão fazer muita falta lá na frente, certo? Porque vai chegar um momento que você vai falar assim, eu precisaria ter um estudo do perfil do meu paciente. Quando a gente fala de estudo de perfil, nós estamos falando, por exemplo, a gente pode analisar faturamento, faturamento que eu digo ao longo de um determinado período. A gente pode analisar faixa etária do meu público-alvo, gênero, alguma coisa do tipo que eu preciso analisar. Comportamento, né? Comportamento. E muitas vezes assim, a gente fala assim, eu gosto de perguntar muita coisa para o meu paciente sobre hobbies, sobre qualidade de vida, o que ele gosta de fazer. São coisas que eu converso. E aí você descobre que o teu software, por exemplo, não tem um lugar muito fácil para você armazenar essa informação. Aí o que você faz? Vai para um Excel. Então aí você já começa a fazer os puxadinhos. Mas depois a gente volta. Mas e a Lei Geral de Proteção de Dados? Pega, né? Você joga para um Excel um negócio desse. Como é que você está tratando essas informações? Como é que você está? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é um outro detalhe hoje que não era uma preocupação há alguns anos atrás. Então, isso o André lembrou bem isso daí. Quando você estiver pesquisando, procura saber da empresa que você está contratando qual é a preocupação que vocês têm em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês têm processos internos, porque como é que funciona, até já dando um resuminho de LGPD, né? A LGPD você tem o software na condição de operador da informação. E você tem a clínica na condição de controlador da informação. Então, assim, o software nunca vai ser o controlador da informação. O software é o operador daquela informação. Então, assim, quem que é o responsável por ter digitado aquele paciente lá dentro? A clínica, né? A clínica, a pessoa que digitou. Mas, por exemplo,
aquela informação ela foi visualizada por alguém que não deveria. Aí você fala assim, o software tem uma estrutura de permissões de acesso que me permita controlar? Digamos que tenha, mas eu não tomei o cuidado de restringir o que cada pessoa pode visualizar. E o dentista, ele lida com informações críticas, né? E já é a saúde. Você pega uma anamnese, por exemplo, de um paciente, aquilo não é uma informação que pode simplesmente trafegar livremente. Né? Exatamente. Entendeu? E softwares em nuvem. Qual que é a preocupação que o software qual tem? Qual é o maior risco? No desktop ou na nuvem para vazar? Eu acho que o risco é igual. Tá. Eu acho assim, o software em nuvem que você escolheu, você pelo menos tentou se informar a qualidade da onde ele armazena essa informação. Quando eu digo assim, a qualidade é o servidor. Ele investe, por exemplo, em servidores com boa segurança, redundância de segurança. Porque assim, né? Quando você parte para a nuvem, você está entregando para a empresa a sua vida. Pode dizer assim, eu não vou fazer mais backup, porque no software, né? No software instalado, eu faço backup, eu tomo cuidado dos meus dados. Se eu quiser formatar meu computador, eu formato, foi tudo embora, eu instalo tudo de novo. No software em nuvem, não. Quem está agora cuidando da minha vida profissional é a empresa que hospeda o software. Entendeu? E uma terceira, né? Onde ficam os dados. Exato. Né? Não, aí nós temos várias empresas envolvidas. Sim. O meu software está hospedado num data center. Isso. Quem é esse data center? Será que é seguro? Será que não é? É claro que o dentista não consegue avaliar tudo isso. Mas é bom saber. Assim, existe... Hoje você tem selos, né? Em que você pode avaliar se a empresa está buscando algum tipo de certificação na parte de software. Então, isso tudo tem que pensar. Entendeu? Porque o software em nuvem, vamos falar assim, vamos ser bem sinceros. O software em nuvem, eu tenho certeza que isso não acontece com os grandes players do mercado, tá? Mas você pega um software pequeno, alguma coisa assim que você nem sabe, não conhece. Você não faz a menor ideia de onde ele está armazenando aquela informação. Você não sabe nem se é num data center ou se é num computador dentro da empresa dele. Não tem como você saber. Entendeu? Então, assim... eu acho que tem que ter algum tipo de zelo e algum tipo de cuidado quando você for procurar vamos dizer assim, um sistema no mercado, entendeu? E facilidade de uso, outro ponto importante, que se você coloca uma ferramenta que eu acho que ela vai te dificultar a operação, primeira coisa que você faz na dificuldade da operação é abandonar. Então assim, nossa, essa agenda é muito difícil. Abandona a agenda e volta para o papel. Nossa, essa anamnese é muito complicada de operar. Vou fazer anamnese no Excel ou vou fazer anamnese no papel? Esse módulo de orçamento. Está muito complicado, eu não vou fazer orçamento. Você começa a falar não e você começa a desistir dessas etapas, o que você tem? Aí sim, eu te diria que o software saiu caro. Porque você está pagando por uma assinatura de uma ferramenta que no final de um determinado tempo, ela não vai te dar o que você mais precisa, informação. Faixa etária, por exemplo, até a gente comentou na primeira parte, né, sobre, será que eu devo abrir uma sala? Será que eu tenho, na verdade, necessidade de fazer ampliação da minha clínica? O que meu software já diria que me dá de cara? Qual é o meu volume de pacientes atendidos nos últimos 5 anos? Quanto que cada sala atendeu, em média, né? Pelo menos uma estimativa de horas que eu tive de trabalho por sala. Muitos pacientes que eu atendi são do meu bairro? Eles são, talvez, do centro da cidade ou são de cidades próximas? Será que eu deveria... mesmo fazer uma campanha de marketing, né? Ter essas informações, né? Agora, imagina que você tem um software e o teu colaborador lá de frente, que pega lá e preenche os dados, ele não tem cuidado no preenchimento do CEP, ele não tem cuidado no preenchimento da data de nascimento, não tem cuidado com nada. E eu preciso desse dado. Quando você vai precisar desse dado 1, 2, 3 anos depois, como é que você recupera esses 3 anos de informação que não foi preenchida corretamente? Entendeu? Então, o software em si só não resolve o problema de ninguém. E como falam, né? Sempre falaram antigamente, o computador é burro, né? Você na verdade, é que faz ele trabalhar para você. O operador ali que está por detrás da... Então, a gente precisa alimentar o sistema. Sim. E aí você pode ter surpresas positivas e negativas com o sistema. Então, você alimentou ele muito bem, foi super criterioso, super caprichoso, e aí você começou a ir atrás de relatórios. Aí você falou assim, nossa,
mas falta um relatório para determinada coisa, ou esse relatório aqui deixou um pouco a desejar. Aí tudo bem. Aí você começa a buscar algumas soluções de integração. Aí você começa a fazer algum tipo de cruzamento de relatórios, cruzamento de dados, para você ter a informação. Mas o básico você cumpriu, né? Isso que é fundamental. Você colocou um sistema na sua clínica, na hora de cadastrar o primeiro paciente, o primeiro agendamento, a informação ela não pode ser feita mais ou menos. Tá? A informação ela tem que ser feita muito bem feita. Hoje a gente tem, por exemplo, as clínicas estão fazendo muito mais, vamos dizer, clínica CNPJ. Então, o que você precisa que o sistema faça? Emita nota fiscal eletrônica. Sim. Cada vez mais a demanda por nota fiscal eletrônica. Eu vou emitir nota fiscal eletrônica pelo software. O endereço está errado. CPF está errado, ou nem foi digitado o CPF da pessoa. Está tudo errado os dados. Você vai ter problema com emissão de notas fiscais com erro. É a importância do treinamento, né? De quem depende das pessoas, né? Que é o que a gente falou lá no começo, né? A gestão, um dos pilares é você fazer a gestão de pessoas. Né? O gestor é alguém que consegue alcançar os resultados por meio dos outros. Isso é ser gestor. Exato. Não é você mais fazendo. Sim. Eu vou conseguir os resultados por meio dos outros. Se os outros não digitam o cadastro direito... É o que a gente estava falando, né? Precisa interagir. Para clínicas que têm mais flexibilidade na inclusão e nos processos ali, utilizando o software, se eu também não colocar direitinho a informação daquele plano de tratamento, os valores, quanto ele pagou, por quanto, se foi parcelado, se foi à vista, depois como que você vai fazer o controle financeiro, Sim. né? Ou se você colocou qualquer coisa lá no software e só que você fez na ficha clínica ali o planejamento e quanto ele pagou. Então, acho que é tudo isso. É o cadastro, é o plano de tratamento, é a evolução clínica daquele paciente dentro, Tudo né? depois vai derivar disso. Sim. Se você começa a fazer análises um pouco mais complexas, por exemplo, ticket médio. Então, se fala muito hoje do ticket médio em odontologia, né? Então, assim, como é que eu vou fazer uma análise de ticket médio se eu não tenho realmente todos os pacientes que contrataram algum tipo de trabalho com você, se o valor não foi colocado corretamente. Eu quero fazer um ticket médio, por exemplo, analisando por especialidade. Maravilhoso. Como é que está a minha prótese? Como é que está a minha implantodontia? Como que está a minha dentística? Eu acho, assim, importantíssimo você fazer essa análise. Aí o que acontece? Você descobre que na sua tabela de procedimentos, as especialidades estão todas erradas. E aí, como é que eu vou fazer uma análise por especialidade se... por exemplo, a restauração está na clínica geral, não está na dentística, ou se uma coroa deveria estar em prótese, mas cadastrada na estética, por exemplo. Aí você começa a ter o quê? Distorção de números. Você vê uma estética com valor que não faz sentido para a estética e está faltando alguma coisa na prótese. Por quê? São coisas que normalmente os sistemas você pode corrigir. Mas você entendeu? Se lá no início, quando eu montei a minha tabela de procedimentos no software, eu tomei esse cuidado, as especialidades preenchidas corretamente, junto, né, com o trabalho da precificação, eu também tomei o cuidado de organizar adequadamente os procedimentos. Na hora que eu precisar desse número, ele muito mais fácil. Vem para mim. Eu vejo a implantação de um sistema em qualquer empresa como um investimento. Né? Não um investimento que você paga, mas um investimento de tempo das pessoas e do capricho em fazer aquilo bem feito. E esse investimento acontece no momento da implantação, né, que eu imagino que tem uma fase de parametrização e de cadastro, que, assim, tende a ser um pouco chata. Quem que gosta? Nossa, eu vou ficar aqui não sei quanto tempo cadastrando fornecedor, cadastrando não sei... Só que, se você encara aquilo como um investimento para depois você conseguir fazer o uso melhor da ferramenta, você faz. Né? E é um investimento nesse momento inicial, que é o de você implantar e começar a fazer aquilo funcionar, e depois, ao longo da vida do sistema, que você continua tendo que manter o sistema alimentado com informações. E isso também é um investimento que tem que ser compensado com alguma coisa que o sistema está te dando lá na frente. Então, se você quer fazer uma análise de ticket médio por especialidade, e você investiu adequadamente para isso, então o resultado que o sistema está te entregando justificou o investimento de tempo e de, às vezes, alguma chateação de ficar lá cadastrando coisa, que faz parte, não tem jeito. O sistema ele não vai ser implementado sem esses cuidados. Como é que você vai analisar a ociosidade se, por exemplo, a sua agenda não está sendo adequadamente preenchida, né? Os pacientes faltaram. Alguém colocou na agenda que o paciente faltou? O paciente desmarcou. Alguém colocou na agenda que um paciente desmarcou? Ou que aquele paciente desmarcado já foi feito um trabalho de remarcação
dessa consulta, ou simplesmente aquele paciente desmarcou e Sumiu, né? esqueceram dele. Sim. Então, essa é uma diferença entre alguém que está num estágio mais amador, né, que abre uma clínica e está fazendo tudo no papel, e tem que se dispor a investir. Normalmente, esse esforço, ele acontece, às vezes, até em horários alternativos. Eu já vi empresas que, para implementar certos módulos de software, o pessoal marca no sábado, porque durante a semana tá lá atendendo o paciente. Então, vamos vir no sábado de manhã aqui, a gente cadastra tudo. Então, são esses pequenos esforços que, se somados, você acaba botando a coisa para funcionar. Eu pego tantos casos assim, nossa, Rogério, mas eu só uso agenda. Olha, se você só usa agenda, vai pro Google. Sim. Você não precisa de sistema. Se você está dedicando seu tempo só a marcar a agenda, um Google resolve para você gratuitamente, entendeu? Então, assim, não é achar que o software é caro. O software ele não é caro, ele se paga se você utilizar o software adequadamente. Você citou parametrização, né? Bom, é uma dificuldade que você sentiu lá. Parametrização de estoque é uma das mais difíceis, exatamente porque o estoque e a odontologia é muito diversificado. Entendeu? Então, dá trabalho você parametrizar o estoque, fazer um inventário físico do estoque. Assim, mas eu tenho que fazer inventário físico de tempos em tempos, como qualquer estoque de qualquer empresa necessita de inventário físico de tempos em tempos. Porque, por mais que você faça tudo muito eletrônico, qualquer empresa que trabalha com a automatização ao máximo no estoque, em algum momento alguém para fazer um inventário. Por que a clínica não vai precisar fazer também, entendeu? Então, faz parte do processo do controle de estoque. Por exemplo, a precificação. Precificação não é uma coisa que você faz uma vez só e nunca mais olha para ela. A precificação, ela é um trabalho de tempos em tempos. Os custos mudam. Os custos mudam, a inflação. As coisas mudam. A própria época da pandemia, em que os materiais subiram demais de preço. Mexeu tudo. Uma luva chegou a custar uma caixa R$100, né? De 13 foi para 90. De 13 para 100. Agora tá em 30 e poucos, assim. Uma webcam, por exemplo, na pandemia, absurdo que cobravam, porque todo mundo foi para casa e todo mundo que precisava de uma webcam. É lei de oferta e procura. Entendeu? Então, assim, o meu preço antes não pode mais ser o mesmo preço da luva que custava 15, a luva está custando 100, não é mais o mesmo preço. Entendeu? Então, eu já tenho que parar, e é o que o André falou muito bem, que não é aquele tempo que vou fazer se dá tempo. Não. É o tempo dedicado a fazer essa ritual, né? E o software é onde vai te dar, vamos dizer assim, o software vai te dar, não vou dizer uma tranquilidade, mas ele vai te dar a agilidade. Porque se eu tomei o cuidado de colocar toda a informação num único sistema, uma informação de qualidade, o meu gestor, na hora que ele sentar para analisar números, ele vai ter mais tranquilidade. O caso, por exemplo, olha, nós tivemos uma redução nos pagamentos por Pix. Então, talvez nós precisemos agora, daqui os próximos meses, fazer um trabalho para incentivar. Estou jogando um número aleatório aqui. Mas por que eu tive que tomar a decisão de fazer, por exemplo, incentivar os pacientes a pagarem por Pix? Porque eu fiz uma análise do fluxo de caixa, olhando o fluxo de caixa para frente, e eu vi, nós vamos precisar fazer agora um pequeno realinhamento, por exemplo, do meu fluxo de caixa com Pix. Ótimo. Desde que você não tenha tomado essa decisão, assim, vamos falar assim, acordei e fiquei com vontade. Não. Você pegou os números da sua empresa, da sua clínica, falou, nós vamos agora tomar uma atitude do ponto de vista de faturamento. Muitas clínicas fazem boleto. Tem sido comum, né? O parcelamento em longo prazo com boletos bancários para determinados tratamentos, né? Maravilha. Só que isso tem que estar muito bem documentado no sistema que o fluxo de caixa de curto prazo, o caixa de curto prazo vai ser afetado, porque você vai começar a receber em 15, 20, 30, um tratamento que até outro dia você recebia em 5, 6. Legal. Então, em 30 meses eu estou gerando um fluxo de caixa um pouco mais espaçado, mas tem impacto. E esse impacto eu vou analisar onde? Nos números que o sistema está me dando. E o sistema dá, entendeu? Não é assim, falar assim, Rogério, mas os sistemas não dão. Os sistemas dão essa informação. É que precisa pesquisar, precisa treinar. E aí entra treinamento, né? Basicamente todos os grandes players aí, eles dão um treinamento mínimo, necessário para você tirar essa informação, né, do software, né, Alexandre? Então, eu acho que vamos assim,
a gente volta um pouco naquele assunto da subutilização. A subutilização, ela acontece porque esse ritual, esse rito de falar assim, vamos implantar, só que implantação significa o quê? Treinamento. Sim. Vamos pegar, o que nós temos de material? Nós temos vídeos, tutoriais, nós temos aulas, a empresa oferece treinamento, vamos fazer os treinamentos, vamos olhar os vídeos. Antigamente se lia o manual em papel, né? Hoje não tem mais manual em papel. Tudo mais dinâmico, né? Mas tem que passar por essa etapa, por quê? Para que eu tire do software o que eu preciso que ele me dê. Sim. Mesmo que você chegue num determinado ponto em que agora eu estou precisando um pouquinho mais do que o software me dá. Isso pode acontecer e vai acontecer. Mas é até bom que chegue, porque se você chegou nesse patamar, é porque você está extraindo, você está exigindo do software. Ou seja, eu atingi um nível de organização, um nível de processos, em que o software está se tornando um problema, mas ele não está me dando tudo o que eu preciso. Talvez eu vá procurar um outro sistema no mercado. E esses softwares são... É possível você fazer integrações ou comprar por módulo? Você orientaria comprar um software que teria essa possibilidade de você ir agregando módulos para ir facilitando? Sim, mas, por exemplo, eu pensaria mais num software que ele é adequado a tamanho. Então, por exemplo, o software... Eu sou um consultório. Então, acabei de me formar, como falei, vou começar realmente pequeno, com um consultório. Então, assim, eu não vou comprar um sistema, por exemplo, você pode cadastrar, por exemplo, 20 dentistas aqui. Tudo bem, mas você tem uma versão para um dentista? Para 2 dentistas? Para 3 dentistas? Tem, é mais em conta. Vamos começar com essa. Porque esse faz mais sentido para o que eu estou fazendo agora, que é um software adequado ao meu tamanho. Amanhã eu preciso colocar dentistas para trabalhar comigo. Pode ser um dentista sócio e pode ser um dentista que eu vou pagar como um prestador de serviço. Então, aí você fala assim, bom, agora eu tenho um prestador de serviço e eu pago ele baseado em produtividade, alguma regra de repasse, por exemplo. Aí você chega para o software assim, esse software aqui, agora ele tem o módulo de, por exemplo, de repasse de dentistas? Tem, mas na versão acima, vamos dizer. Legal, então agora é o momento de fazer um upgrade, da versão para pegar o módulo de repasses profissionais. Porque aí, para mim, faz sentido. Então, assim, é a história de você adequar o que você está montando ao seu tamanho. E eu acho que nisso faz mais sentido. Porque, por exemplo, o módulo vamos falar de documentação digital. Eu acho que tanto para um dentista pequeno, como uma grande clínica, armazenar documentação, ela é necessária em qualquer tamanho. Por quê? Porque o dentista pequeno também tira radiografia. O dentista pequeno tira foto. O dentista pequeno faz orçamentos. Então, eu preciso documentar e eu não vou ficar mais guardando isso num HD externo. Isso está na nuvem. Então, o software tem nuvem? Ele tem nuvem em qualquer uma das versões. Então, isso para mim eu acho mais importante ter do que necessariamente um módulo adicional que não faz muito sentido para o meu tamanho de negócio. Entendeu? Mas tem softwares que são mais limitados, né? Talvez você tenha que mudar de software. Esse talvez é o momento mais difícil, né? Mudar de plataforma talvez seja assim, principalmente para quem já está há muitos anos numa plataforma. E eu, assim, que eu tô nesse mercado, né? Mas eu imagino que para qualquer área, para uma grande empresa mudar o BI dela ou mudar o ERP dela, deve ser também uma situação... Era uma pergunta, mas já que você tocou nesse ponto, são 2 cuidados que se vê nessa questão inicial de avaliar um software, né? Essa questão de você poder começar pequeno, mas não olhar só para o hoje. Quando você está comprando um software, você vê, bom, se eu precisar daqui a 2 anos migrar, esse software me oferece esses próximos passos? Sim. Porque esse já é um indicativo que se ele não oferece, talvez você tenha que escolher um outro que já tem uma escadinha e que você possa crescer dentro de um mesmo software. E ele já tem a escadinha dentro da escala de preço de produtos. Exatamente. Então, essa é uma coisa que eu olhei, porque de repente é o que a Luísa falou, o cara é super limitado e eu não tenho o próximo passo, então nem vou para ele, né? E o segundo cuidado qual é a facilidade que aquele sistema tem para eu exportar os meus dados numa eventual migração para um outro sistema. Porque às vezes tem sistemas que são muito difíceis fechados, de você exportar, e então é um trauma você fazer uma transição de sistema, e outros que são mais amigáveis nesse sentido. Né? Então acho que é um outro ponto que é bom se olhar,
Porque a gente sabe que dentro de uma clínica odontológica não tem uma área de TI com 5 pessoas. Então, isso é um problema nesse mercado, tá? Exatamente. A transição de sistema, normalmente, ela é dolorosa. Isso eu falo por todos, porque eu já, de alguma forma, migrei de quase todos que estão no mercado hoje em dia, né? Então, não é um momento muito agradável. Até mesmo para dentro da própria plataforma, né? Para quem tem a versão desktop, quer migrar para nuvem, ainda a exportação não está sendo completa, o pessoal tem comentado, né? Ou não? Isso já está basicamente resolvido. Tá. Dentro da mesma plataforma, eu diria que isso já está resolvido. No caso do Easy Dental, né? Hoje a migração ela não é mais um problema. Já pelo menos 1 ano, 2 anos, eu diria que... E a Easy tem feito um trabalho de cada vez mais tornar eficiente a migração. Essa eu acho que já não é mais uma grande dificuldade. A dificuldade é quando você troca mesmo de fornecedor de software. Porque a gente vê, por exemplo, no mercado de ERPs, já algum intercâmbio de informação um pouco mais fora do mercado da odontologia. Tá? Um intercâmbio de informação um pouco mais padronizado. Os sistemas na área de odontologia, eles são muito diferentes um do outro. Então, assim, essa estrutura de banco de dados simplesmente não encaixa nessa. Na hora de você fazer isso aqui, dá uma mão de perda de dados. Não, perda de dados. Você vai perder um legado e você vai começar na outra plataforma aceitando que algum dado vai estar na plataforma antiga ou algum dado você vai ter que salvar em planilhas, alguma coisa do tipo, e você vai começar na outra plataforma realimentando muita coisa. Isso infelizmente, é uma realidade nesse mercado. Me traz até um frio na espinha. Não dá? Hoje a clínica está com mais de 3 mil pacientes. Imagina você ter que fazer isso de maneira... Imagina? Perder esse histórico todo, né? Sim. Perder não, né? Porque, na verdade, não existe perda de dados. Existe você ir para uma nova plataforma e nem toda a informação que eu tinha foi transferida para a nova plataforma. Você tem ela num outro lugar. Num arquivo morto, alguma coisa do tipo. Aí, quando aquele paciente voltar, eu pego aquela informação, trago de volta aos poucos, né? Você vai conseguir, de certa forma, repor boa parte disso. Mas é um trabalho dobrado. Quer dizer, é um retrabalho, né? O grande problema é disso. É retrabalho. E todos os softwares hoje em dia têm os seus módulos de integração com o WhatsApp, com mensagens e... Isso. Alguns, por exemplo, escolheram uma determinada câmera intraoral para fazer parceria. Então, um conversa com uma câmera intraoral, o outro conversa com outra. O WhatsApp são mais ou menos padronizados. Um tem sistema de chatbot, o outro não tem. Alguns já estão começando a fazer um trabalho com inteligência artificial, entendeu? Isso é outra coisa, por exemplo, que agora muita clínica está assim, preciso colocar inteligência artificial. Calma, né? Calma, assim, faz parte da realidade hoje a inteligência artificial. Para qualquer profissional hoje, eu acho que em algum momento ele usou a inteligência artificial para ajudar o trabalho dele, mas ainda é algo que está relativamente novo vamos dizer assim, dentro dos sistemas. Tá? E se você não consegue integrar essas informações do chat do bot ao seu sistema, do seu software, também nada adianta. Que eu até te trouxe essa semana, Isso, né? essa demanda. Tem uma demanda tão grande lá no consultório do WhatsApp. A gente ficou 5 dias, né, recesso. Na segunda-feira de manhã, ela falou que tinha mais de 230 mensagens no WhatsApp. Mas ela não é integrada com o sistema? O WhatsApp não, né? Apesar do WhatsApp ser integrado com o Easy, de mensagens, de você quer mandar... Para disparo de mensagem. Para disparo de mensagem, aniversários, ou promoções, ou seja que for, isso é integrado legal. Sim. Mas assim, eu queria colocar uma automação dentro do WhatsApp, para agilizar ali, talvez... Sabe o que eu vi há uns 4 anos atrás, mas no ramo hospitalar... hospital e clínica, eles integraram de novo, não sei nem se já existe isso na odontologia, mas eles integraram o WhatsApp ao sistema num nível que é o seguinte, o paciente agenda a consulta pelo WhatsApp, o sistema vai lá pela especialidade, lê a agenda, sugere 3, 4 datas no WhatsApp, a pessoa escolhe no WhatsApp a data que ele quer e horário, e ele vai dar o ok, o WhatsApp vai lá no sistema e marca na agenda do médico. Acho que ainda não tem isso, né? Nos nossos Alguns tem, já tem alguns sistemas que fazem isso. Tem sistemas que fazem isso. Eu só acho que tem um não sei se, não sei se na área médica é a mesma coisa. Mas, por exemplo, você fazer isso para atender pacientes que vão fazer primeira consulta, por exemplo, ou consultas que têm um procedimento padrão, ok.
Mas, por exemplo, um paciente vem fazer um procedimento cirúrgico, não dá para ele escolher cirurgia, tempo. Cirurgia é outra coisa. Não. Né? Não, são consultas mesmo. Não, e detalhe, às vezes, remarcar, antecipar, cancelar. Isso pegando o mesmo tempo de consulta, trocando de data. Mas olha só, olha a complicação, como isso é complicado. Muitas vezes você marcou uma consulta de um paciente que não está simplesmente atrelado à presença do profissional. Tem um outro profissional especialista que precisa estar no mesmo dia, porque pode ser uma consulta casada. Sim. Então, assim, eu trouxe esse paciente fazer esse procedimento hoje, mas eu sei que a doutora tal também está nesse dia e eu vou precisar conversar com ela. Com o clínico faz a manutenção e faz uma profilaxia. Então, aí o paciente vai e muda num chat GPT da vida, ele vai e muda a consulta dele para outra data. Ele muda para uma data, por exemplo, que não tinha uma trava em relação a um segundo profissional que demandava presença dele naquele dia. Você bagunçou o tratamento já. O paciente apareceu num outro dia. E cadê outro profissional que deveria estar no mesmo dia? Eu dei só um exemplo aqui, como é complexo, né? Mas sim, eu acho que isso em algum momento ele vai... Mas acho que o que você comentou é a questão de ter já pelo menos um bate-papo inicial, né? Isso. Orientações básicas. E ver qual que é a urgência daquele paciente. Porque assim, às vezes para remarcar, a secretária deve perder ali uns 5 a 10 minutos, né? Essa data eu não posso, vê essa outra data. Então, a pessoa assim, vai olhar na agenda. Isso. Agora, se o próprio chat, né, uma automação pudesse já pelo menos ir encaminhando e deixar só o que for muito urgente ou necessário um atendimento humano, aí seria perfeito. Seria, né? Não, porque aí você desafoga um pouco do atendimento básico, vamos dizer assim, né? Não para agenda muito direto, eu não queria essa ferramenta, mas para essa... mas ele poderia falar sobre a clínica, né? Sim. Vocês fazem implante? Então você pode ter, por exemplo, um atendimento de inteligência artificial que já está todo alimentado com as suas características, informações. Então ele vai dando essas informações. E é rápido para marcar consulta? É rápido, nós temos uma agenda e tal. Então assim, e aí em algum momento que precisa realmente falar com uma pessoa, transfere para o atendimento humano e o atendimento humano dá a continuidade. Você quer ver uma outra dificuldade? Casos complexos, né? Então muitas vezes você faz casos complexos e você programa já 5, 6 consultas, 7 consultas. Só que entre uma consulta e outra tem um tempo, e esse tempo não é... Mas ele é programado para isso, né? Sim, às vezes depende do laboratório de prótese entregar a peça, né? Aí vem o paciente, vai lá numa automação dessa e muda a data da consulta. Toda a programação no tratamento dele foi afetada. Então, assim, esse é um caso que seria, talvez fosse um problema se o paciente fosse lá e mexesse na programação por conta própria, entendeu? Não pode mexer. Não, é complexo, assim. Por isso que eu tô falando. A inteligência artificial está entrando nesse mundo, mas ela vai... A gente não tem como fugir dela. É que nem antigamente. Eu não preciso colocar software, eu consigo tocar o meu negócio sem o sistema odontológico. Há 30, 40 anos atrás, pensava assim. Hoje você não pode mais. Então, a inteligência artificial também. Não vou precisar. Agora não, em algum momento você vai sair, você vai ter dificuldade no mercado porque está todo mundo usando de alguma forma e você não vai. E às vezes não é nenhuma ferramenta que realmente vai te trazer algum benefício, vai fazer a agilidade de algum processo. Mas os pacientes trazem essa demanda também, né? Mas todo mundo, né? O atendimento é assim, só você que faz diferente. Até isso a gente tem que ter esse olhar, né? De realmente seguir alguma tendência, assim, para poder atender também até as expectativas do paciente, né? Você sabe que já ouvi muita gente falar, hoje menos, tá? De que o excesso de informatização torna o atendimento frio, fica assim. Aí é que tá. Eu acho que você tem que olhar para uma outra perspectiva. Quando você coloca processos que são relativamente básicos e repetitivos para um sistema, ou para a máquina, ou para uma sequência de processos a executar, a sua equipe ela passa a ter mais tempo, porque eu acho que é muito mais importante numa clínica, o atendimento. Com o paciente, sim. Quando você tem uma secretária fazendo vários passos extremamente repetitivos, e já vi caso, por exemplo, de gente digitar no software, aí digita numa planilha, porque naquela planilha tem outra coisa, aí pega essa planilha, copia para outra planilha. Olha o tempo que essa pessoa está perdendo, e pode ter uma pessoa na recepção que está tendo um atendimento humano comprometido, porque ela está perdendo um tempo precioso, né? Sobrecarregada. Então, assim, o software tem que garantir que essa parte seja feita de forma o mais automatizada possível, para que quando chegar um paciente, a recepcionista está com tempo
para acolher, oferecer um café, conversar, ver no sistema, antes do paciente chegar, aquele históricozinho básico, né, sobre o paciente. Ele comentou semana passada, por exemplo, uma paciente senhora comentou que o filho ia fazer uma cirurgia. Você pergunta, né? Pergunta, sabe? Isso tudo estava anotado no sistema. Mas aí você tem tempo de conversar. Quando você está com a pessoa extremamente mecanizada em tarefas que poderiam ser melhor estruturadas no software, entendeu? Sobra tempo para que ela atenda o teu paciente. Então, eu acho que no final das contas, uma boa implantação, ela garante uma maior humanização, inclusive, no atendimento. A facilidade dos processos, né? E tem alguma funcionalidade que é essencial, que a pessoa deveria olhar para poder fazer a tomada de decisão na escolha do software? Ou são todos muito parecidos? Olha, eu não conseguiria eleger algo assim, essencial. De novo, é essencial para você. O que você tem que olhar é o modelo de negócio que eu estou implementando. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, se você vai fazer uma implementação, se você está abrindo uma clínica em que você vai ter até um investimento maior, mas eu vou focar muito em odontologia digital. Então, assim, vou fazer forte odontologia digital. Tá bom. Então, se você vai fazer forte odontologia digital, o sistema que eu estou usando integra com o equipamento que eu estou usando em odontologia digital, os modelos, as imagens, o formato de arquivo. Isso eu vou conseguir depois colocar no meu sistema e vai ter algum tipo de conversa. Por exemplo, o laboratório que eu escolhi por exemplo, para o laboratório que eu estou usando para fazer documentação. Será que o meu sistema conversa com esse laboratório? Pergunta, assim, de repente tem integração. Entendeu? O sistema de maquininha de cartão que eu vou usar. O meu software conversa com o sistema de faturamento dessa maquininha? Porque se conversar, é um problema menos. Você entendeu? Porque aí eu já não tenho que me preocupar em passar a maquininha, aí vai no sistema, lança a parcela. O paciente fez em 12 vezes. Tem que lançar parcela por parcela, 12 parcelas, né? parcela por parcela. E com as datas, né? E erro humano, né? Toda vez que você tem alguma intervenção manual, a chance de erro é grande, ela existe. Né? Você tocou um ponto super importante. O quanto que o software me auxilia a reduzir o erro humano. Você entendeu? E aí entra, inclusive, a questão de permissões de acesso. Então, eu consigo controlar muito bem o que cada colaborador meu pode fazer dentro do sistema, para que eu tenha certeza que ele não vai mexer onde ele não precisa mexer. Informações mais sensíveis, né? Informações mais sensíveis, informações financeiras. Sim. Eu consigo controlar para que o acesso à informação financeira fique restrito ao pessoal de gestão, do financeiro. Eu não preciso ter isso, por exemplo, na recepção, vamos imaginar, tá? Mas meu consultório é pequeno, a minha recepcionista recebe, paga a conta, então tá bom. Então, a recepcionista é a pessoa que paga a conta, recebe, lança e tal. Entendeu? Mas, aí, de novo, a gente cai na análise do modelo. Você entendeu? Do que eu estou construindo. Convênio. Para abrir meu consultório, eu vou fechar com vários convênios para poder ajudar a gerar movimento num primeiro momento. Qual o tipo de integração que o teu software tem com as operadoras de convênio? 0. Deixa eu procurar algum que tenha algum nível de integração, porque esse é um trabalho que vai me consumir muito tempo. Guias. O convênio pagou? O convênio não pagou. Então, ou seja, vou pegar aquele bolo de guia. Como é que eu vou saber se tudo isso que eu mandei para o convênio, efetivamente o convênio pagou no fechamento do mês? Qual o nível de automação que o software me permite para pegar o extrato do convênio e me dar o resultado depois? Entendeu? Parece bobagem quando você tem 10 pacientes, 100, 200, 1.000 pacientes, 10.000 pacientes de guias de convênio. Nossa. E cansei de pegar clínicas que tinham um batalhão de gente para administrar a operação de convênio. O custo disso, né? Quanto que é o custo? Quanto que é o custo? Custo e erro humano. E erro humano. Entendeu? Então, às vezes, uma simples ferramenta que faz algum nível de integração entre a informação que sai da operadora com o meu financeiro, por exemplo, e só isso já representou uma economia assim, gigantesca na minha operação. Isso me permite o quê? Ter mais margem para preço ou, como o André citou bem, né? Eu consigo disputar o mercado melhor, porque eu consigo, agora o meu custo deu
deu uma enxugada, então agora, de repente, eu consigo ter um preço um pouquinho Sim, mais mais competitivo com o mercado, né? Mas vai modelo, viu, Lígia? Acho que não difícil eleger uma ferramenta ou um software que para A ou B caso, vai. E todos esses softwares têm todas as ferramentas para gestão, né? Para você fazer fluxo de caixa, todos esses, de tudo que a gente falou aqui com o André, todas essas ferramentas você consegue fazer uma bela de uma gestão utilizando somente o software. Talvez o Bela não. Aí eles vão diferenciar entre o que até onde um vai com fluxo de caixa e até onde o outro vai com fluxo de caixa. Então, por exemplo, você tem softwares que privilegiam controle. Ou seja, ele é extremamente rigoroso nos processos internos dentro do software. Então, esse software, com certeza, vai me dar um DRE no final de um período muito melhor. Por quê? Porque ele me obrigou todo mundo a seguir um processo muito rigoroso de lançamento de dados. Então, ele provavelmente vai me dar relatórios mais fiéis, né? Mais fiéis ou mais detalhados. Você fala assim, poxa, Rogério, mas hoje o que eu preciso é um contas a pagar e um contas a receber bem legal. Se ele me der um contas a pagar e um contas a receber bem legal, eu já estou satisfeito para hoje. Então, assim, talvez esse DRE extremamente estruturado, em algum momento, talvez eu precise dele. Mas, para hoje, para mim, não vai fazer essa diferença, entendeu? Porque se eu nem cheguei no ponto ainda de fazer análise de custo fixo, análise de custo variável, análise de precificação de impostos, então, assim, o DRE está na ponta disso, né? Vamos dizer assim, né? Mas variam. Então, respondendo a sua pergunta sobre fluxo de caixa, você tem alguns sistemas que são mais simplificados, vamos dizer assim, eles pegam mais um plano de contas bem estruturado, eles estão dentro assim, o mínimo necessário, sim, entendeu? Mas, por exemplo, tem clínicas que demandam abertura e fechamento de caixa todo dia. Nem todo software tem abertura e fechamento de caixa. Então, ele só controla movimentação. Ah, mas eu tenho que colocar lá que eu abri meu caixa hoje com R$50. Não tem uma tela para você fazer isso. Só que ele dá um bom controle de distribuição de plano de contas, sendo de custos. Entendeu? Varia, viu? Varia. Eu acho que até é importante ter alguém que possa orientar as clínicas nesse sentido, porque se você tem e sem conflito de interesses, né? Quer dizer, alguém que não seja amarrado a uma empresa especificamente, a uma marca do software, exatamente, e que possa justamente ter a independência de falar, cara, eu tô vendo o seu caso e tem lá, como você falou, são 6, 7... isso, exatamente, alguma coisa assim. E poder livremente orientar e indicar, né? Porque se você tem alguém que é ligado à marca, aquela marca sempre vai ser melhor, né? Supostamente. E o Rogério faz isso muito bem feito, né? Porque como ele tem um domínio de várias, né, Rogério? De várias marcas, de vários softwares, acho que você tem um olhar mais... assim, naturalmente, até pelo tempo que eu fiquei, eu tenho hoje muito mais, assim, afinidade com o mercado do Easy, né? Sim. Até porque é muito maior o meu público de clínicas que eu trabalho com consultoria, são a sua grande maioria clientes do Easy Dental, né? Então eu acabo também tendo uma visão um pouquinho mais direcionada, ou mais, não vou dizer direcionada, mas um pouco mais facilitada, como eu sei até onde o Easy vai em determinado ponto, entendeu? Então eu consigo enxergar bem, mas eu vejo, por exemplo, pontos em que eu sei que de repente um concorrente já está um pouco mais à frente naquela análise, entendeu? Então, por exemplo, eu quero pagamento eletrônico. Então, hoje você tem os softwares oferecendo pagamento eletrônico de diferentes bandeiras ou de diferentes formas, entendeu? Outro dia um cliente me perguntou, mas eu preciso fazer antecipação de recebíveis. Boa pergunta. Será que o sistema de pagamento integrado do software faz antecipação de recebíveis? Porque você imagina assim, eu preciso disso. Aí você compra um software, instala um software, ou assina um software, e você descobre que no sistema de pagamento dele não tem antecipação de recebíveis. Olha a confusão que isso vai te dar. Porque se você faz um financeiro baseado nisso, entendeu? E aí? Você descobre depois? Aí, sabe o que é interessante? Eu sempre sugiro isso, Lígia. Monta umas perguntas, né? Assim, tenta você montar uma listinha do que você entende que é crucial para o teu negócio, entendeu? E pega essas perguntas e direciona ela em todas as empresas de software. Vê o que cada uma responde. Isso eu não tenho. Isso eu não tenho, mas nós já estamos implementando.
Isso já está no nosso cronograma de releases novos, entendeu? Excelente. E para a gente finalizar esse episódio, quais são os erros mais comuns, né, que você vê quando o consultório quer contratar e implementar um sistema, um software? A baixa qualidade de informação. Utilização, não dar a importância devida à informação que está sendo colocada lá dentro. Entendeu? Por isso que eu falo, as clínicas elas vão descobrir a importância do que ela está digitando lá 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois. Tá ligado, então, ao treinamento, né? Treinamento. Não, assim, pode até ser que a empresa deu o treinamento, mas quem recebeu o treinamento? Será que essa pessoa estava engajada? Ela entendeu a importância? Por isso que eu digo assim, o cadastro de um paciente pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas ela é uma das mais importantes. Se eu faço um cadastro no paciente com baixa qualidade no cuidado com a informação, todo o resto que vai estar atrelado a esse paciente, todo o resto vai estar inadequado, entendeu? Então, assim, um paciente fez um planejamento em que talvez eu tenha oferecido para ele 2 ou 3 opções de plano de tratamento, que pode acontecer, né? Essas 2 ou 3 opções, você tomou cuidado de lançar direitinho no sistema, entendeu? E aqui o paciente concordou, está lançado exatamente o que esse paciente vai fazer? Que eu digo assim, se amanhã eu falar assim, quantos pacientes de implante eu atendi esse ano? Será que aquele número que eu vou tirar lá em dezembro é confiável? Ele só vai ser confiável se o dentista, ou auxiliar, ou seja quem for, tomou o cuidado de falar, eu lancei direitinho, o tratamento dele custou R$1.000, R$2.000, R$10.000, o que entrou na conta foram esses R$10.000, parcelados em 5, 10, aí pouco importa, né? Mas assim, quando eu fui puxar um relatório de vendas, quando eu fui puxar um relatório de faturamento, quando eu fui puxar um relatório de produtividade, quando eu fui pedir um ticket médio, na hora que eu for pegar esses números, eu posso confiar nesses números? A pergunta que o gestor, quando eu digo gestor, o proprietário talvez, que lá atrás ele não se preocupou talvez em falar para a equipe, gente, quem está fazendo a frente de batalha, o agendamento, o cadastro do paciente, é tão importante quanto quem está lá montando o planejamento. É tão importante quanto. Então, vocês têm que ter muito cuidado. Entendeu? A data de nascimento vai me dizer se esse paciente está comigo, de que idade até que idade, que ele já está comigo aqui. O paciente, por exemplo, que abandonou o tratamento, como é que eu sei se ele abandonou o tratamento? Eu preciso saber há quanto tempo esse paciente está, por exemplo, sem consulta aqui na clínica. Eu acho que essas informações também até nos respaldam, às vezes, num processo legal, né? Assim, né? Sem contar o processo legal. O devido processo legal que envolve nisso, né? Então, assim, o prontuário bem... Sim, elaborado. Porque, pensa assim, os dentistas cada vez mais fazem prontuários eletrônicos. Sim. Então, assim, cada vez eu vejo menos assinando, né? Assinando documento. Então, ou seja, você não vai lembrar do que você fez num paciente alguns anos atrás, ou se bobear nem mês passado, né? Se não colocar a face do dente lá direitinho, você não lembra depois, exato. Né? Então, assim, teve um problema. Peraí. Aquela situação. Ah, mas esse dente foi você que mexeu, doutora. Peraí. Deixa eu ver aqui na documentação que eu tenho se realmente esse dente não é um dente que ele já veio com um problema e ele não quis tratar. Sim. Ou se o implante não é um implante... Do lado... Não é um implante que você colocou. Sim. Mas como é que eu vou saber se aquele implante está muito bem documentado dentro da minha documentação? Que tipo de implante que que tipo de componente que eu usei. Então, é muito técnico, né? Você sabe disso, a documentação de vocês é muito técnica. Então, você imagina uma informação eletrônica de algo tão importante para vocês... Fragmentada, né? Mal feita. Sim. Maravilha. Muito obrigada, Obrigado, Rogério, mais uma vez. Agradeço. Obrigada, André. Foi muito legal o nosso bate-papo. Bom, é isso aí. Eu convido todos vocês a seguirem a Hub Together no Instagram e também se cadastrar na nossa plataforma. Muito obrigada. Até a próxima.